E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E você que está chegando por aqui e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho aí e se inscreva aqui no canal. Muita gente passa por aqui, assiste os podcasts, mas ainda não se inscreveu. Então se inscreva já imediatamente, não perca mais tempo. Quando você apertar esse botãozinho vermelho, do ladinho vai aparecer um sininho. Esse sininho é para você clicar nele para ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui do Espiritualmente Podcast, tá certo? Então eu quero você acompanhando todos os nossos episódios aqui. Não perca nenhum episódio, tá bom? Eu quero hoje, antes de falar sobre o nosso convidado, que é um convidado muito especial, porque hoje você vai aprender tudo aquilo que você precisa saber sobre como se tornar uma influência no digital. Hoje nós sabemos o quanto é necessário nós cumprirmos esse chamado no digital e nós nos posicionarmos de maneira adequada. Você vai ter técnicas, estratégias, orientações de alguém que hoje é uma das pessoas mais influentes, desconhecidas nesse Brasil, mas ele vai te explicar por quê que ele é tão influente e tão desconhecido ao mesmo tempo, mas você vai ver o quanto ele tem gerado valor na internet, tá bom? Então, não perca esse podcast, tá imperdível. Antes da gente dar continuidade aqui, eu quero falar sobre a nossa viagem para Israel, Turquia. Nós temos a nossa viagem programada para abril, para Israel, Turquia, com ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Saião, um dos maiores teólogos hebraístas, linguistas do país, vai estar lá junto comigo, com você, trazendo uma experiência da Bíblia em 3D, como ele mesmo diz, onde você vai conhecer fatos históricos, onde você vai conhecer a geografia, você vai conhecer a teologia, com uma das pessoas mais conhecedoras da Bíblia que eu já tive a experiência de conhecer. Luiz Saião já foi para mais de 60 vezes de lá para Israel e voltou, então ele tem muita experiência para compartilhar com você. E se você tem dúvidas sobre aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio, pode ficar tranquilo, porque a Biblos Viagens vai orientar você em tudo que você precisa saber. Se você já comprou, se você quer comprar essa passagem e ir com a gente, pode ficar tranquilo, só apontar o seu celular aí com esse QR Code que está na tela, ou então clicar no link da descrição que você vai ter lá o Israel e toda a sua equipe te orientando sobre tudo que você precisa saber de aéreo, terrestre, hospedagens, hotéis, enfim, tudo que você precisa saber nessa viagem que vai acontecer em abril, tá certo? Então, garanta já, entra lá, se informe e tem aí todas as orientações sobre como fazer essa viagem com a gente. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Alex Monteiro é sócio fundador da Nonstop, referência em marketing de influência. A empresa é especializada na produção de conteúdo digital e audiovisual, publicidade, turnês nacionais, internacionais e também gerenciamento de carreira. Formado em Direito e com curso de Marketing Digital pela Columbia Business School, possui vasta experiência no mercado de influenciadores digitais, desenvolvendo estratégias de negócio, liderança de equipes e gestão de eventos. Alex Monteiro, muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, grande Douglas. Valeu pela oportunidade de estar aqui falando sobre influência, falando sobre espiritualidade também, né? Afinal de contas, nós estamos no podcast mais espiritual das redes e também falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Mas principalmente trazer insights para a audiência entender que influência é 24 horas praticamente. Há um estudo, na verdade, que nós usamos a influência 40% do nosso tempo. 40% do nosso tempo nós estamos utilizando influência, persuasão. Direto ou indiretamente, né? Direto ou indiretamente. Ou seja, nós estamos falando de, pense em 1 hora, 24 minutos dessa 1 hora, nós estamos tentando influenciar, persuadir alguém. Por quê? Quando você está educando o teu filho, você está buscando influenciá-lo. Quando você está tentando chamar o seu time para perto, se você quer um gestor, você está tentando influenciá-lo. Quando você está trabalhando e visa crescimento, você está tentando influenciar aquele gestor para que te
eleve de cargo. Enfim, nós estamos buscando influenciar a todo momento. Até mesmo nós adolescentes, né? Nós, quem dera. Enfim, é que eu me sinto assim, sabe? É jovem, né? É engraçado que na igreja, quando fala assim, o pessoal que é jovem, eu não esqueço da minha época de jovem na igreja. Tá bom, tá bom. Então, principalmente, até os adolescentes estão tentando influenciar os pais a aceitarem suas ideias. Então, o tempo todo, nós estamos influenciando e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Muito bom. Então, agora que você já sabe que é o nosso convidado de hoje, vem aqui embaixo no botãozinho compartilhar. Compartilha com mais e mais pessoas. Você que é pastor, você que é um cristão, você que é um empresário, um empreendedor, você que está aí na rede social e é um influenciador, ou você que tem o desejo de conhecer esse cenário de influência do digital, que é algo novo, né? Que dos anos para cá se tornou tão necessário dentro e fora da igreja, em todas as esferas aí da sociedade, porque hoje eu ouvi, eu não sei se isso está certo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi o João Kepler que falou que no futuro vai existir 2 tipos de empresa, aquelas que fecharam e aquelas que estão no digital. Ah, com certeza. Então, futuro presente, né? No futuro presente, né? Presente. Então, tá aí. Se você tá aqui acompanhando esse podcast ou se você conhece alguém que precisa, já sabe, compartilha, que é muito importante. Deixa a gente te conhecer um pouquinho, Alex. A gente não te conheceu ainda, mas a gente quer te conhecer. Não me conhece. Pessoal, eu tenho certeza que não me conhece. Eu sei que se você tá falando assim, não, já conheço. Não, eu entendo. Eu entendo. Do mesmo jeito assim que 40% a gente usa, né, para influenciar, eu tenho uma pesquisa fato assim, 0,00001% das pessoas que me assistem não me conhecem. Me conhecem. Na verdade, eu contrário. Conhecem. Porque conhecem quem, afinal de contas? Na verdade, então não me conhece, aí eu viro e falo assim, mas você conhece o Whindersson Nunes? Você conhece o Tiro Lipo? Você conhece a GK? Você conhece o David Leonardo? Você conhece o Thiago Brunet? Você conhece Thiago Nigro, Joel J? Você conhece Carlinhos Maia? Né? Enfim, Lucas Neto. Enfim, pronto, você não me conhece, mas você conhece o resultado do meu trabalho. Isso que importa, influenciar principalmente sobre resultados, né? As pessoas olham para os nossos resultados. As pessoas só querem saber a nossa história depois que a gente tem alguns resultados. Só que o que importa de fato são as ações que nos levaram a ter esses resultados. É isso que eu vou abrir um pouco hoje aqui. Eu sou o empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil. Famoso pelos resultados. Então você conhece com certeza algum dos meus talentos, você já foi tocado em algum momento por algum desses conteúdos. Ainda que eu não gerenciei a carreira de todos, muitos eu gerenciei de fato, como o Whindersson desde 2014, como o Tiru desde 2016. Como a GK, desde bem antes de 2018, o Carlinhos Maia também, logo no início. O Lucas foi meu assistente de publicidade, ele trabalhava direto comigo, o Lucas Neto. Fui empresário do Felipe Neto também, em um determinado momento, a parte de shows. Enfim, com certeza já foi tocado por um comercial que a gente fez, né, com algum dos nossos talentos, por algum filme, né, ou por algum vídeo que passou pela tua rede. Então, certamente aí a gente hoje tem uma audiência muito grande. A Nonstop se tornou a maior agência de influenciadores da América Latina, onde os nossos talentos têm maior audiência. Eu digo que, assim, com toda tranquilidade, sem ser pedante, sem querer aparecer, hoje, você imagina uma audiência Globo, Record, hoje nós temos, dentro do nosso cast, uma audiência que abrange muito maior. Porque hoje a gente abrange até internacionalmente junto com esses influencers. Então você imagina que o poder e o potencial que o Whindersson tem. Né? Uma fala deles pode mudar toda uma realidade. Muda o jogo, e esse é um ponto que está vindo um debate muito forte, né? A responsabilidade do influencer de acordo com aquilo que ele fala, as marcas que ele divulga. Afinal de contas, a gente tem que pensar em influência, tem que pensar em ética também. Fato. Agora, não foi sempre assim, né? Esse cara de sucesso, o influenciador, como é que você usa a frase? O influenciador... O empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil. O empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil nem sempre foi assim, né? Não, pelo Como contrário. que foi esse começo... O começo da sua vida foi uma palhaçada, não foi? Literalmente uma palhaçada. Como diz meu pai, né? Aliek. Meu pai é o único pai na face da terra que não sabe ler, escrever e não sabe falar o nome do filho. Porque não sabe ler e escrever tudo bem, mas se não falar o nome do filho, né? Ele vai Aliek. Ele é mineirinho, né? E fala Aliek. As coisas começam pelo começo. Inclusive é o título que dá, é o primeiro capítulo do livro. Parece uma besteira isso, né? Mas o começo, cara...
Começar pelo começo a gente não entende, a gente até debocha dessa frase, mas começar pelo começo, o começo somos nós. Né? O começo somos nós, né? Aquilo que arde no nosso coração. Steve Jobs vai falar que propósito é aquilo que arde no teu coração, aquilo que te faz dormir e acordar pensando nisso. Depois vou até contar uma história do Steve Jobs hoje aqui pra vocês. Opa, em primeira mão, Eu encontrei com a irmã do Steve Jobs, mas só vou contar mais pra frente. Não perca. Não, cara, coisa espiritual isso. Pode ser espiritual. Só pode ser espiritual, velho. Só pode ser espiritual, com certeza. E nós oramos por essa mulher. Olha. Cara, coisa mais louca que eu vivi, mas vou contar mais ao final. Enfim, o meu começo, cara, foi um começo de fazer teatro por conta da timidez. 11 anos de idade, influenciado pela minha irmã Aline. Tá bom, vai pro teatro, depois me apaixonei ali pelo grupo teatro e me tornei ator, né? Inclusive com DRT, minha primeira profissão é ator. Fiz prova aos 16 anos para tirar a carteira do SATED, né, que te libera a trabalhar. É um teste. E é um teste complexo, porque você tem história da arte, você tem história do teatro, você tem que fazer um drama de uma peça clássica e você tem que fazer também um humor. Então é complicado, né? Tipo assim, moleque de 16 anos fazendo tudo isso e tive a bênção de passar. E aí, cara, chega um momento da nossa vida que a gente tem que se manter na arte. A arte ela é bonita quando alguém faz sucesso. Agora, você vai olhar pro artista, mano, é um batalhador, cara. O artista real mesmo, aquele que vem do teatro, né, assim, até da internet também, cara, não existe sucesso fácil. Até porque se for fácil, vai cair fácil. Eu digo que a gente pode passar por diversas dificuldades e eu vou passar não com tranquilidade, mas sabendo que eu vou me reerguer sempre. Por quê? Porque quando eu cair de nível, né, eu vou cair por um degrau abaixo, porque eu não peguei um elevador, mano. Não vou cair do topo do prédio. Então essa é a vantagem de você viver um processo. E o artista que vive esse processo, cara, ele aprende muita coisa. Porque primeiro ponto que o artista tem que ter é criatividade, né? O artista, ele é essencialmente criativo. E todo ser criativo vai enfrentar muita dificuldade na vida, porque ele tá sempre inovando. É criar. Todo ser criativo, cara, é difícil você se aceitar, porque muita gente vai debochar até que a tua ideia seja validada. Então, assim, eu era aquele cara de fazer tudo no teatro. Sabia fazer som, sabia fazer luz, sabia produzir eventos, porque você faz tudo no seu início. Sabia panfletar, só que nem sempre dá grana no teatro, velho. No início não dá, é muito difícil. E aí eu fui panfletar para empresas. E eu vou panfletar como? Cara, vestido de personagem. E um dos personagens que eu mais fazia também, outra coisa que dava grana, é festa infantil, palhaço. É uma paixão muito grande que eu tenho pelo palhaço, porque é um respeito muito grande que eu tenho pelo trabalho de um palhaço, porque o palhaço é literalmente aquele cara que tem que fazer rir mesmo estando triste. Então. E aí até falam que o palhaço é muito triste, né? Essa fala. E não é que o palhaço é triste. Cara, qualquer profissão, mano, você tem que executar bem, independente do seu dia. Claro que você não vai executar da melhor forma possível se você não estiver bem. Mas o palhaço é um personagem. E todo personagem te ajuda a sair mais rápido e entrar nesse personagem. Então eu comecei assim, mas também a vida é complexa também quando você pensa nesse jeito, né? O ator tem muito isso, né? Esse personagem. Até o Shakespeare vai falar que o mundo é um palco. A vida é um eterno palco onde nós somos atores e entramos e saímos de cena e cada momento estamos vivendo algum personagem. Depois você vai ver o Paulo Vieira vem falando isso também um pouco, né? A gente vive personagens, né? Você vê no Método CIS, você vê ele também fala um pouco disso. Ali está o palhaço e o palhaço ator não consegue se sustentar também, porque eu falo que eu sou 100% de aproveitamento, eu perdi a virgindade e fui pai na mesma noite. Galera, e aí te falo em pecado, né, assim, é ruim falar, mas eu era da igreja e aí caí, eu sempre fui muito rejeitado, sabe, Dom? Foi minha primeira namorada, inclusive, foi o primeiro, com 18 anos, pô, eu não conseguia, eu era o cara que mentia, quando eu saía, quando eu não era crente, né, assim, na balada eu saía e eu falava que eu ia no banheiro, na verdade, e sempre pegava alguém no banheiro, porque eu não pegava, aí era a chance de falar que eu peguei porque ninguém tava comigo. É verdade, mano, é horrível isso, mas era isso, velho. E aí, cara, aí eu fui panfletando ali como palhaço. Eu falo que a primeira agência que eu montei não foi de influencers, foi de panfleteiros. E eu fazia porta de loja também, então fazia várias coisas. Fazia aquela porta de
Ponto Frio, por exemplo, não é patrocinador, é oportunidade sem de patrocinar Ponto Frio. Nem existe mais Ponto Frio, existe. Olha, eu acho que deve ter algumas perdidas por aí. Deve ter ainda, né? Porque todos eles foram adquirindo, né? Ricardo Eletro adquiriu eles foram comprando, um foi comprando o outro. Depois o outro comprou o outro, né? Assim, Agora a Luiza Trajano que tá... Luiza Trajano, impressionante, né? A Magazine Luiza. Porque também entendeu o digital. Agora você viu que agora lançou uma nuvem, né? Falou que vai baratear essa história aí. Vamos lá. Eu era aquele cara de pós-loja. Ei, você aí, pode vir. Hoje tem promoção aqui no Ponto Frio. Você, mulher bonita que tá passando, pode entrar que aqui mulher bonita não paga, mas também não leva. Isso é velho, hein? Mano, essa aí... Então, era desse jeito. E nem sei se é politicamente correto mais hoje, né? Nem sei mais, né? Assim, realmente não sei. Então, assim, cara, eu fui esse cara e isso me deu bagagem pra ser empresário. Tá. Porque chega um momento que você fala assim... Mano, tenho filho, tô fazendo faculdade, que a faculdade tive que fazer por causa do meu pai, fiz faculdade de geografia. Esqueceu de falar, eu sou formado em geografia, sou professor de geografia. E falo que foi a melhor profissão que eu podia fazer na minha vida. Deus foi me mostrando assim, eu falo que nada foi por acaso, eu fiz geografia, fiz direito. A geografia me traz a visão de fora. A geografia é a única ciência que há uma discussão se ela é ciência ou não, né? Porque ela não tem um objeto. Tipo, ela vai estudar de clima, da climatologia, vai estudar sobre as rochas, é da geologia, vai falar sobre política, é das ciências sociais, ou das ciências, da própria... ciências sociais, né? Mas ela é a única que consegue ver o todo de fora. Ela faz com que o educando, com que o aluno consiga entender a dinâmica de mundo a partir da geologia, da climatologia. Sentido, né? Então, ela é uma clínica geral da ciência, né? E isso é o que eu faço hoje. Eu sou um clínico geral das carreiras. Eu consigo ver as potencialidades, o mercado e quais os caminhos que a gente pode traçar. Um cara de geografia numa guerra, ele é fundamental. Por quê? Porque ele conhece o terreno. Vai pegar um mapa, ele vai conseguir fazer a leitura. Isso, exatamente, a leitura. E ele conhece um pouco de tudo. Ele fala, cara, esse momento não é a hora da gente entrar aqui, porque o clima nesta região é isso. Ele não aprofunda no clima, mas ele sabe. Enfim, então eu sou um estrategista de carreira, na verdade, e fazendo faculdade, tentando ganhar grana ali naquele momento, chega uma hora que você fala assim, cara, ser ator é muito difícil, e ainda tinha a questão de ser gordo, a questão da rejeição e o medo do não, eu pulei para o lado do empreendedorismo dentro do entretenimento. E eu falo que ali eu me coloquei numa jaula. O destino é interessante, porque eu me coloquei numa jaula no sentido de que ser empresário de artistas automaticamente me tira a possibilidade de ser artista. Porque o empresário de artista, se ele falar que é artista, ele perde o artista. Porque o artista não quer ninguém competindo. Mas, por outro lado, ser artista me fez ser o empresário que eu sou hoje. Porque eu entendi, eu conheço... Você sabe o lugar dele. Eu sei o lugar dele, o que ele sente, cara. Porque tem um livro do pastor, ele não sei se ele é presidente ainda, mas da Mosaico. Ele é pastor da Mosaico Hollywood, na Califórnia. E ele é um cara muito fora da curva para mim, que é o Erwin McManus. Ele escreveu Até a Última Flecha e escreveu também Alma Artesã. O artista, ele tem essa alma artesã, ele tem esse lado que é sensível e que nenhum artista quer ganhar dinheiro. Você acredita nisso? O artista não pensa em dinheiro. O artista pensa na arte. A arte dele é mais importante. Por isso que se você for ver, os meus influencers são mais artistas. Aqueles que eu trabalhei mesmo, eu vejo neles um artístico. Não é um sucesso viral de internet. Eles são, de fato, pessoas que carregam uma essência artística. Que é mais artista que o Whindersson. Sim, começava gravando vídeos no quarto dele, um gênio, contando cara. A história dele. É um gênio. Carlinhos Maia, juntando Carlinhos Maia, pra mim, dele. É roteirista. Então, foi ele que montava tudo aquilo. Cara, o Carlinhos Maia é o melhor roteirista que eu conheço, porque se for pensar, é o roteirista da vida real. O Carlinhos Maia não é o engraçado, ele. Ele tem o poder de ver graça onde ninguém vê também. E fazer graça disso. E mostrar isso. Ele é um documentarista da vida real. E ele fez isso no Instagram. E o Whindersson vindo lá da onde ele veio, com e os recursos que ele tinha, e o profissional que ele se tornou empreendedor, o empresário hoje. E eu me tornei empresário porque eu sempre falei isso. Eu não crio talentos. Eu potencializo talentos. Porque o talento, hoje... antigamente você tinha um empresário que tinha contatos. Então você empurrava a goela abaixo da audiência alguém que tivesse um bom contato. Era quase que só uma assessoria apenas, né? É isso. Na verdade, o empresário ele tinha um grande poder, né?
porque eu conheci o produtor de elenco ali, aí você vai lá, né? Exatamente. Agora não. Agora o cara se prova com a audiência dele. Fato. Então, hoje eu olho para um talento, eu consigo perceber rapidamente um talento. E a leitura não é quantos seguidores tem, né? Porque até isso pode ser mas também não fraudado. Totalmente. Mas hoje a gente tem plataforma que pega na hora. Eu tenho hoje uma plataforma que me mostra quantos seguidores suspeitos ele tem que são robôs, parecem robôs mesmo, quantos são reais, mas que têm atividades suspeitas. Então hoje, todo mundo tem, tá, galera? Todo mundo tem. Hoje uma boa média de seguidores reais, assim, é em torno de 70%. Olha. Então hoje, se ele tem 70% desses seguidores reais, eu entendo que é um cara bacana, mas o que vale pra mim é o engajamento. Porque também fala assim, se é só talento, então você pode pegar um cara sem nenhum seguidor? Não. Sabe porque você não se provou seu talento ainda. Você não se encontrou. Porque tem gente que acha que é talentosa, porque todos nós temos talento, essa é a minha visão, mas no lugar errado, velho. Tá cheio de gente querendo... A pior coisa é ter sucesso fazendo a coisa errada, né? E aí sou eu, né? É verdade, mano. Não, vou te falar que eu cheguei a um ponto da minha vida assim... E aí, olha só que interessante. Só pra vocês entenderem o papo assim de... Sendo esse cara que entende artista, porque eu tenho essa alma artesã, hoje eu não tenho dúvida disso, eu vejo o talento e respeito muito o espaço do talento. Respeito muito. Por isso que eu tenho um papo reto com os meus talentos. Por isso que eu consegui entender o mercado, e aí eu gosto de estudar. Eu sou apaixonado por leitura. Antes eu lia 50 páginas por dia. Hoje eu leio uma média de 30 páginas por dia. Amo ler, amo estudar. Eu fui vendo para onde o mercado ia. E aí eu peguei uma coisa que é fundamental para você que quer empreender, cara. É fundamental com que você saiba o time de entrar nos negócios. Porque tem gente que vai entrar antes, vai errar antes e vai sobressair. Que é o tal do Oceano Azul. Tá. Eu fui uma das pessoas que foi disruptivo no mercado da influência. Você foi um Oceano Azul. Literalmente Oceano Azul. Sabe por quê? Eu tinha uma certeza comigo. O brasileiro, se você quer entender o brasileiro, leia Casagrande Senzala, né? O Gilberto Freire, né? Ele fala muito bem sobre isso, assim, de você entender o brasileiro. O brasileiro, cara, ele é real, velho. Ele quer tocar, ele quer te ver perto a perto, de perto. Esses influencers, todos explodindo, eu falei assim, cara, esses caras vão morrer se não forem um contato mais próximo. Porque o brasileiro gosta de verdade, o brasileiro gosta de vitória. Esse é fato. A gente não vê mais Fórmula 1. Por quê? Porque a gente não tem mais um ganhador. A gente vê MMA. Porque agora a gente tem um vencedor lá no MMA. A gente gosta de vitória, a gente gosta de pessoas reais, a gente gosta de histórias reais. E para a história ser real, tem que saber que essa pessoa é real, não dá para ficar na tela. Então eu sabia que eu tinha que trazê-los para o universo, o digital para o real. Fazer o digital mais real também. E esse ciclo que faz com que o cara ganhe autoridade artística ou autoridade dentro do segmento dele. Essa sempre foi a sacada. O cara tá na Globo. O que ele tem na Globo? Um lugar de exposição para ganhar dinheiro fora da internet e, inclusive, trazer depois mais audiência. O que eu percebi foi isso. Eu preciso trazer esses caras para o mundo real. E aí, um trabalho que eu fiz, o primeiro, da Non-Stop, eu já era empresário de um cara chamado Gustavo Mendes, que estourou na internet, que fazia a Dilma. Só que chegou um ponto que a Dilma decidiu concorrer com ele. Então a gente não sabia mais quem era presidente, o humorista, né? O problema foi quando chegou um cara pra mim e falou assim, pô, aquela piada do humorista é bom demais, teu humorista. É aquela de saudando a mandioca. Aí eu, então, cara, essa é da presidente mesmo. Mano, é impressionante. Impressionante. O quanto cara, ela concorria com o personagem. Concorria com ele, velho. Aí acabou a carreira. Aí eu falei, preciso arrumar outra coisa. Difícil, né? Ela tá roubando as piadas do meu humorista. Cara, não dá, velho. Ficou confundindo, assim. Embora, vento. Com todo respeito, eu respeito a Dilma, tá, galera? Eu faço essa brincadeira aqui, mas eu respeito a Dilma, respeito a história dela. Eu não sou aqui um cara que vou falar mal de política, nem vou me posicionar politicamente no sentido de... Eu defendo causas, não defendo políticos, né? Pessoas erram e vão errar pra caramba. Mas as causas a gente tem que continuar acreditando, né? Então, assim, eu tinha esse artista, tinha alguns contatos, já tinha visto que isso funcionava, o mundo real, né? Já sabia um pouco, e também por ter sido produtor de teatro. Sim. Eu sabia muito, mano, do que rolava pra fazer show. Porque isso é o que eu fazia a minha vida toda sem dinheiro, sem audiência. Então, quando eu passei a ter
audiência com alguém... Você sabia o caminho das pedras, né? Porque eu fui tudo. Então, com o Gustavo mesmo, eu fui motorista, eu fui o cara da bilheteria, eu fui o iluminador, porque viajava eu, o Gustavo e o Júlio, que é o músico. Porque o Júlio fazia a trilha. E acredite se quiser, o Gustavo ocupou o meu... Ele, na verdade, prometeram para ele, depois ele não ocupou. O lugar na última peça que eu fiz. O Gustavo sempre foi muito talentoso lá em Juiz de Fora. Muito talentoso. É um dos melhores artistas que eu já trabalhei na minha vida. Mas ficou muito preso ao personagem. E aí eu digo, outro insight que eu quero te entregar. Cuidado para que o sucesso não te derrube. Porque o sucesso cega. E muitas vezes no sucesso você acha que está resolvido. Não, sucesso passado te faz bem o presente, mas não te garante o futuro. Tem que estar sempre inovando. Sempre inovando. Essa é a minha visão sempre. Você tem que inovar sempre. E quando você está numa posição de sucesso, a responsabilidade é maior. Se você não souber trabalhar isso, os próprios Shawnee Esho... de um CD só. Mano, é isso. O Shawnee Esho, do jeito Harvard de ser feliz, né? Sim. Que é um autor excelente, sensacional. Livro. Ele fala que o sucesso, se ele for o teu objetivo, ele te gera um problema. Porque você vai passar a ter mais medo de errar. Sim. Por causa da responsabilidade. Por isso que você tem que viver... O objetivo é sempre teu propósito, aquilo que te faz feliz e o processo. E o Whindersson me ensinou muito isso. O Whindersson, quando chegou em primeiro lugar, o maior canal do YouTube, ele foi dar uma entrevista pro Amon da Folha. Não esqueça a entrevista. Eu tava lá na FanFest do YouTube com ele, e ele vira o cara e fala assim, e como você se sente estando em primeiro lugar? Aí ele vira e fala assim, cara, normal, eu já esperava isso. Aí eu falei assim, cara, que pedante, velho. Acabou a entrevista, eu falei, isso é pedante, Whindersson. Pô, mano, como você fala assim? Ele, Alex, mas é isso. Eu falei, pô, mas você tem que estar feliz. Ele falou, tô feliz, cara, mas não muda nada de quem eu sou. Sabe por quê? É quem eu sou que me fez chegar em primeiro lugar. Não é estar em primeiro lugar que molda quem eu sou. Então é normal. Porque se eu me apegar ao primeiro lugar, no dia que eu sair deste lugar... Acabou. Eu não me apego. Falei, mano, tá vendo a genialidade do moleque? Tudo aquilo que você coloca é o que a Bíblia diz, né? Aonde você coloca o seu coração, ali também tá o seu tesouro. Então, se você coloca a sua felicidade nisso, numa coisa ou numa pessoa, ou até mesmo num cargo ou no título, se isso é tirar de você, sua felicidade vai junto. Então, por isso que eu essa digo visão. Sempre, né? A nossa felicidade tem que estar no Senhor. É isso. Né? A gente precisa encontrar esse lugar seguro dentro de nós mesmos, né? É o que a Bíblia fala lá no Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente a gente vai descansar. E por isso que eu falo que é interessante, gente, que por que eu falo que eu fiz sucesso num lugar errado, tá? E é o primeiro podcast que eu tô falando isso aqui abertamente, porque isso tá vindo aí um tempo de análise, de psicanálise, também de psicologia, né? De sessões e sessões. E aí eu te falo multidisciplinar, porque eu entendo hoje a função de um terapeuta, eu não critico ninguém, eu já fui crítico de coach, hoje eu sou defensor, porque eu fiz o método CIS e entendi a importância do que foi o método CIS para mim. São ótimas ferramentas. Cara, eu passei a ser defensor mesmo, de fato, porque a gente tem que assumir os nossos erros. Se um dia eu critiquei, brinquei, hoje eu sou totalmente defensor, mas também sou defensor daqueles que realmente aplicam ferramentas. Porque também hoje no mundo, chama todo mundo de coach. Por exemplo, já me chamaram de coach. Eu não sou coach. Mas eu não sou coach por quê? Porque eu não tenho essa formação, porque eu não aplico ferramentas. Não, eu sou um palestrante, eu sou um empreendedor que tenho resultados, mas não sou coach. Então, a gente tem que ter esse cuidado de... É uma caixa de ferramentas, né? Eu digo isso, né? Essas metodologias, elas são ferramentas que você vai colocando dentro da sua caixa de ferramenta para que você possa, diante das necessidades da vida, você sempre ter uma ferramenta certa para utilizar de uma necessidade. É isso. Você sabe, é isso aqui. Entende? Então, eu não sou esse cara, eu não sei essa ferramenta. Tanto você é mentor? Sou. Porque mentor... a diferença do mentor para o coach ou para qualquer outra pessoa é que ele teve que passar por uma história antes. Então, por isso você escolhe o mentor da área que você quer, porque ele já sabe um caminho. Ele caiu antes de você. A verdade é uma só. Fala assim, ele caiu antes de você. Exato. E ele tem a experiência de vida, né? Por isso que Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso maior mentor. É isso, exatamente. E aí, cara, eu nesse caminho assim de entender as minhas habilidades, né, o que eu carrego, o meu propósito, eu me perdi um pouco nesse sentido de a necessidade de ganhar dinheiro me fez ir para esse bastidor, mas também me fez ser uma potência neste local, vendo o mercado
eu passei a trazer esses caras para o mundo real, só que o influencer é aquele que ele é uma Globo nele. Ele é uma produtora de conteúdo nele. Sim. Porque ele, quando eu vi o Whindersson, por exemplo, ele roteiriza, ele grava, ele editava, ele publicava, ele analisava. Ele fazia tudo sozinho. Tudo sozinho. O que não é diferente do cara do teatro, lembra? O cara do teatro Sim. não produz, não dirige, não vende ingresso. E eu tinha essas habilidades para trabalhar com esses caras. Então eu fui ser empreendedor, claro, tive sócio também. E aí começamos a crescer essa visão de mercado. Vimos que o influencer precisava mais do que ir para o mundo real. Ele precisava de uma administração, ele precisava de uma gestão. Ele não sabia nada da vida, até porque você tinha que ter uma estratégia. Porque ele não é um artista formado. Então, como você coloca esse menino em determinados ambientes era fundamental. Uhum. Porque mais importante do que fazer a coisa certa é fazer no tempo certo. Fazer da forma certa no tempo errado não vai adiantar nada. Uhum. Né? Eu até falo um exemplo da Bíblia. Davi é especialista nisso, né? Davi, quando Natan chama a atenção de Davi, né? Ele se prostra, ora para que o filho não morresse e fica ali prostrado. Quando o filho morre, ele levanta. E aí todo mundo toma um susto. Mas agora que era para chorar? Não. Enquanto eu podia fazer algo, eu fiz. Uhum. Ou seja, não é uma questão de fazer somente a coisa, né? É fazer no momento certo. Uhum. Isso que pode gerar, de fato, uma mudança. E aí, se ele tivesse talvez orado antes, né? Não teria feito aquele erro. Então. Ou também ele mostra pra gente assim, olha, eu fiz o que eu pude. Agora é de eu levantar minha cabeça. Os erros estão aí, né? Inclusive você fala muito sobre essa questão dos erros, né? Eu acho que na vida, eu costumo dizer que a gente nunca erra, a gente acerta ou a gente aprende. Então Isso. os nossos erros são escolas, né? Então, saber onde você errou e não cometer o mesmo erro, eu acredito que é o essencial. Então, como você fala, né, que eu acompanho seus conteúdos lá, você fala muito sobre errar e que o erro, muitas vezes, é um dos maiores limitadores dos artistas, dos produtores de conteúdo, né? Então, o medo de errar, o medo da crítica, o medo do julgamento, e eu, como terapeuta, também trabalho muito essa parte nessa questão da autoestima, né, dos traumas emocionais que as pessoas acabam carregando ao longo da sua vida. Então, eu vejo que os erros, conforme você mesmo fala, eles também são importantes na nossa jornada. Porque melhor do que você saber o que fazer, é saber o que não fazer. É isso. Então, como que hoje você olha para o Alex, que de alguma maneira pode ter cometido alguns erros no passado, como que você acha que esses erros hoje eles podem contribuir para você ser um profissional melhor, para você dar um testemunho melhor, para você poder ajudar essa turma que inclusive você está ajudando profissionalmente como empresário delas, como assessor delas, ajudando essas pessoas na carreira delas, né? Porque você carrega algo especial com você aí dentro, né? Sim, sem dúvida alguma. Então, a verdade é que o erro nos ensina desde que a gente esteja disposto a aprender no erro. Uhum. Porque uma coisa que eu aprendi, Douglas, é que a gente fala muito bonito, sabe, sobre o erro, mas a gente às vezes não vive o erro. Porque o erro é um processo. Fato. Que ele não vem no momento do erro, ele vem sendo construído, que chega um ápice, e depois não adianta você sair dele e ir para um próximo passo. Porque o levantar, galera, não se esqueça, tem um passo que antecede o levantar, ajoelhar. Uhum. O primeiro passo para quem quer se levantar é se ajoelhar. Você não levanta direto, você se ajoelha. E ao ajoelhar, não se esqueça, ajoelhar é a posição orar, entender, introspecção, saber o que realmente errou. Porque é sempre de dentro para fora. Eu tenho certeza disso hoje. E o que eu vejo é que essa coisa do tempo, né? O sucesso na hora errada te destrói. O sucesso na hora errada te destrói. Tem gente que é doido para viralizar. Eu falo, cara, tomara que você não viralize. Porque você tem talento, mas a viralização pode matar o teu talento. É o caneta azul, né? Não tô falando que ele tem talento, não, porque assim, né? Com todo respeito. Mas tantos artistas hoje explodiram uma música que a música ficou maior que o artista. Fato. E aí, o cara não estava preparado, ele não tinha ainda maturidade. Você entende? Então, realmente tem que ser uma construção. E essa questão, a construção, passa pelos erros. O próprio Jeff Bezos, quando perguntaram para ele assim, qual o grande ponto do sucesso da Amazon? Ele fala os erros.
Porque todos aqueles erros que eu cometi, os meus concorrentes ainda vão ter que cometer. E eu digo a mesma coisa. Os meus erros enquanto gestor de carreira foi sensacional. Eu lembro de ter feito uma publicidade com o Whindersson que a galera ficava assim, que horas que pula? Cara... De ruim que foi. Porque a publicidade no canal não era a linguagem dele, isso não funcionava. Sim. Mas hoje isso é óbvio. É óbvio hoje. Mas e quem tava lá atrás igual eu tava lá em 2015 fazendo isso? Achava que era um anúncio normal. Não era. O YouTube fez um estudo que apresentou pra gente que o espetáculo, a turnê com o Whindersson, aumentava o número de inscritos no canal dele. Ou seja, o Alex lá de trás estava certo também. Falei, o mundo real vai potencializar o mundo digital. Uau. O YouTube fez um estudo, aumentava nos finais de semana de shows. Então era o melhor momento para soltar vídeo também. Que era um ciclo virtuoso. Uma métrica. Era uma métrica. E isso que eu aprendi a fazer. Legal. Aí eu te digo, por que você fez a carreira errada? Porque existe uma coisa, galera, que é a mais importante que Deus pode dar para uma pessoa, chama voz. E todas as pessoas que possuem esse poder de tocar outras pessoas em escala, por ter voz, vão ser as pessoas que o diabo mais vai buscar tirar do caminho que Deus tem para elas, do propósito que Deus tem para elas. E a melhor forma de tirar é te colocar próximo ao teu propósito. Essa é a minha visão. Por que próximo? Porque já viu uma criança quando você vai dar um doce a ela? Ela fica louca no doce. Vamos botar. Aí imagina que você vai tirando assim, puxando. A criança vai o tempo todo. Eu quero esse doce. Eu estava o tempo todo junto deles, querendo o doce deles, não sendo o artista ali, né? Mas talvez hoje onde eu tô, né? Querendo o doce deles, potencializando, muitas vezes entregando aquilo que eu carrego para outras pessoas. Você se projetava neles, cara. É isso. E aí por isso que você fazia eles ter sucesso, porque você projetava aquilo que era o seu sonho neles e você fazia isso com tanto afinco que era como se você estivesse fazendo por você. E por isso eles tinham tanto sucesso. Análise terapêutica. Mas é verdade, é isso. Eu fui entender isso há pouco tempo. Mas, por outro lado, tinha uma questão que ficava agarrada em mim. A criatividade. Por quê? Porque a criatividade do talento é o tempo todo... do artista, ele tem um potencial criativo muito grande. Todos nós carregamos um potencial criativo. Fato. Sim. A questão é que a gente abre mão do potencial. Mais e outros isso. Menos. É uma questão para mim muito clara de, tipo assim, é lado direito e lado esquerdo do cérebro. Sim. Né? Quando criança, a gente é extremamente criativo. Total. E por que a gente deixa de ser criativo? Vai porque a gente passa a ser racional demais. Mas só que tem até um livro chamado O Caminho do Artista, que me ajudou muito a entender isso, da Julia Cameron, indico todo mundo a ler, que ela fala que o potencial criativo está no relacionamento com o Criador. Uau! Ela não coloca ali o Criador como... Mas eu sou cristão, tenho certeza que é o relacionamento com Deus. E isso se chama devocional. Perfeito. Inclusive, ela dá técnica a isso. Começa a escrever, sem nexo, 3 páginas todas as manhãs. Primeiro que você vai liberar tudo aquilo de dor que você tem ali, para começar a vir as coisas novas, é terapêutico. E outro que você vai começar a ver coisas que você não analisava antes. Quando você olha para tuas páginas matinais e fala, caraca, isso aqui tá me incomodando e eu não olhei isso, preciso perdoar. E ela fala disso, de liberar perdão. De, inclusive, entender que se você está no lugar errado, você vai ter um potencial, você pode ficar mais raivoso. Você enxerga as suas mazelas, né? E eu vi isso, cara, porque é uma área onde tem muitas pessoas que estão flertando com seus propósitos, a área da educação. O cara é um cineasta maravilhoso. Ela dá esse exemplo. E o cara não consegue ter inteligência emocional para atuar na área ali, porque você tem vários viés, por exemplo, de não aceitar o teu roteiro, de não aceitar a tua direção, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele fica pé da vida que ele vai dar aula. E provavelmente vai matar vários outros talentos. Vai pela melhor opção disponível. Melhor opção disponível. Então a educação é um lugar que tem muita gente que era para ser um pesquisador e tá dando aula. E você aula. acha que você foi por esse caminho? Cara, eu sou apaixonado por ensinar. Eu sou apaixonado pela didática. Eu amo ensinar, tanto é que o meu grande... Você dá aula como ninguém, moço. Então, mas eu dou aula bem de quê? Quando eu falo daquilo que eu amo, que é da influência, do gerenciar, da criatividade. É isso, porque ali eu jogo onde está o meu propósito. Ali eu jogo onde está. E foi isso que me fez perceber que eu me tornei empresário. Até o momento, mano, que a gente chega... E outra coisa que leva... O que me levou a mudar? Questão financeira.
A necessidade. Necessidade. Então, beleza. Vendi minha empresa em 2000 e vendi parte da minha empresa, da Nonstop, recebeu um valor... hoje ela tem um valuation de 200 milhões setado, né? Tá lá, né? Eu falo isso porque é matéria, né? Tá aí nas matérias. E aí, cara, eu vivo o pior momento da minha história. Quando vende? Quando vendo. Por Peraí, quê? cara. Eu tinha dinheiro, eu tinha o sucesso profissional, eu tinha uma família, eu estava naquele momento na igreja, inclusive aí vou te falar um negócio que estava no altar, porque eu recebi uma profecia, que a pessoa falou que eu seria evangelista, e aí eu pego todo aquele dom de palestras e vou pro altar, e eu tento suicídio. Mano, em 2 minutos eu caio. 5 horas eu fui caído no aeroporto de Brasília. E, então, a minha vida para, literalmente. Eu vou falar pra você que foi um tempo de deserto complexo, sabe? Um tempo de deserto, assim, de você ver tua vida toda desmoronar em meio ao sucesso. Eu voltando do Japão, na tão sonhada executiva da Qatar. Aí você vê que quando você quebra princípios, o princípio te quebra. Uhum. Você vê que as suas habilidades podem te colocar em diversos lugares, mas você no lugar errado, você pode não somente matar a tua história, mas matar muitas pessoas. Eu me coloquei num lugar que é o altar, no tempo errado, da forma errada, simplesmente pela necessidade de tentar ocupar um vazio, que o que ocuparia esse vazio não era o altar, mas era o bastidor, o secreto, era a intimidade. Tem muita gente desejando um altar, desejando até mesmo sucesso, porque hoje falar de Jesus está no hype, mas não sabendo a profundidade e a luta espiritual que é você assumir a voz, em assumir, defender aquele que morreu por nós, inclusive. A gente não tem ideia da importância de uma coisa chamada igreja, da cobertura espiritual, no sentido, não de cobertura, porque o Hermínio fala que não tem cobertura, mas no sentido de estar andando com pessoas saudáveis e de estar realmente vivendo uma vida em Deus. Porque não significa que você não vai errar estando no altar, porque eu falo que quando você prega ou aquilo que você viveu ou aquilo que você deseja viver. Mas a gente confunde muitas coisas e às vezes até espiritualmente você está bem, mas emocionalmente você não está bem. E a gente acha que só o espiritual resolve. Cara, a igreja precisa entender, algumas igrejas e denominações também, que emocional é tratado com pessoas que entendem da área emocional. Deus colocou profissionais como você, terapeuta, psicólogos, psiquiatras, para sanar um problema. Deus deu capacidade a essas pessoas. Por exemplo, o meu psiquiatra é cristão. É o Braz Gondim, um cara que hoje, pra mim, mano, assim, nessa minha retomada foi fundamental. Mas por que ele é psiquiatra? Não somente. Mas porque, principalmente, ele tem um amor em ajudar o outro no lugar certo que ele tá, como psiquiatra, que ele impacta tantas vidas a partir das pessoas que ele auxilia ali, que é impressionante. Então, nesse momento, assim, do altar, eu vivendo isso, meu mundo cai e eu tento realmente o suicídio, eu não tenho medo de falar, e aí eu digo pra vocês, mas aquele cara que lá atrás saiu por conta de grana, ele saiu e errou por aquilo que ele saiu. Porque se tem uma coisa que o dinheiro pode fazer, não foi, a gente acha que ser dizimista e ser ofertante é o suficiente. Não, isso é um dos pontos, cara. Tua vida é um todo. E aí é onde realmente eu vi minha vida destruída, minha família destruída, literalmente. Um ativismo que toma conta da gente. A gente acha que a gente entra nessa de estou trabalhando para Jesus, estou fazendo para Jesus e eu não precisava de dinheiro.
porque eu tinha, naquele momento, eu já tinha uma vida estabilizada. E aí, não preciso de dinheiro, então vou pregar onde for. Teve um momento que eu vi 18 agendas, mano. 18 dias no mês. Cara, em minha casa. E meu tempo. Tinha vezes que eu ia em casa de manhã, saía à tarde. Você era casado na época? Casado na época. Sob a mentira de que estou trabalhando para Jesus. Porque o primeiro erro que eu vejo na minha vida nesse ponto, não me alimentei. Ficava pouco na minha igreja. Uhum. Isso é fundamental. Já que a gente está falando espiritualmente, isso era fundamental. Segundo ponto, não ouvi meus líderes no sentido de o tempo não era esse. Uhum. Terceiro ponto, abandonei meu primeiro ministério, a família. Não abandonar no sentido assim mas não tive o devido cuidado que eu tinha. E aí também te falo um quarto ponto que é engraçado que eu estava lendo esses dias, né? Foi preciso que Sara, né, crescesse para estar no mesmo nível, né, de Abraão, para que as coisas acontecessem. Um ministério realmente, hoje eu entendo que é o casal. Ainda que a esposa não esteja pregando, mas se ela espiritualmente não vai contigo, ou você espera, né, é um sinal. Ou é melhor não ir. Eu falo assim, por isso você tem que ter muito cuidado nos relacionamentos, né? E aí eu vivi exatamente isso, cara. Eu vivi uma vida, não vou mentir, fake, cara. A gente passa a viver uma vida fake no sentido de, inclusive, falar mais daquilo que a gente deseja viver do que a gente está vivendo. E eu entendi que a palavra antes tem que bater para você. Só fui entender isso depois. Assim como o meu livro também me trouxe uma ideia de que o primeiro leitor do seu livro é você. Uhum. Então aquilo tem que servir. Então foi... A mensagem do seu livro não impacta você, como é que vai impactar isso. os outros? E eu entendi que eu estava falando de autenticidade sem estar sendo autêntico. Porque havia uma questão em mim que era assumir o artista. Uhum. Tanto é que é o que me machucava? Você quer palco. Mano, não tem problema nenhum você querer palco. Desde que você seja artista, então. Desde que você seja palestrante. Desde que você assuma que aquele é o teu lugar de profissão. Não palco no sentido pejorativo de querer estar por cima. Até porque hoje a rede não permite isso. Hoje a gente vive o momento dos influencers deixando de ter influência. Porque a gente vive um processo de desinfluência. Tanto é que os influencers querem ser chamados de creators, não de influencers. Por quê? Porque ficou pejorativo. E haja vista que as marcas não estão focadas nos big names mais. Hoje estão comunidades. E as comunidades, o que caracteriza comunidade? Igreja nos anos 90, pensa nisso. As comunidades. Você tem um líder que é voz de um povo. Mas se esse líder faz algo errado, ou eu saio dessa comunidade, ou ele é destituído desse lugar e alguém assume. Mesma coisa são as redes hoje. Hoje, o creator nada mais é do que a voz de um grupo. Então, ele é um community manager. Ele não é mais influenciador. E outra coisa, ele não está mais no palco. Não existe o palco. Ele está no mesmo lugar, porque para você ouvir a pessoa, você não pode estar no palco. Hoje, um dos pontos principais de um creator é a escuta ativa. Por isso que eu te falo, a dica que eu vou te dar aqui hoje, que para mim, talvez essa seja uma das grandes dicas. Primeiro ponto, a autenticidade passou a ser o grande valor. Mas a autenticidade em que sentido? Em viver os princípios que você diz viver. Porque para você ter uma comunidade, você tem claramente seus valores. Concorda comigo? Você tem seus valores expostos. Joyce Meyer, ela diz algo muito interessante em cima disso que você está falando. Ela diz assim, pregue em todo o tempo. E se for preciso, fale. É isso. E ela fala, olha, o livro da Joyce me ajudou a entender o momento que eu estava vivendo. Porque quando eu tentei o suicídio, minha vida ali, cara, eu falei, peraí, agora eu não vou fugir mais. Eu tive um pastor nesse momento da minha vida que foi o Henrique Bravo, da Assembleia. Agora eu acho que ele é da Vitória em Cristo. Ele era bravo? Literalmente. Ele é um cara amigo e ponta firme. Tem 2 pastores na minha vida que passaram pela minha vida que eu valorizo muito, assim. Na verdade, 3 pessoas, assim, que... Primeiro que foi o pastor Henrique Bravo, que nesse momento estava muito comigo ali, me pastoreando de fato. O pastor Emerson, que é um pastor que é um amor e que é... Como a minha vida é muito assim, né? Eu moro em Palmas, Tocantins, e ainda viajo, né? Ele é o cara que muitas vezes... Nossa, depois corta isso. Ou põe aquela tela preta, né? Aquela cinza assim, depois corta isso. Virou edição, né?
Ou no corta, faz essa tela preta, sabe por quê? Internet é verdade, isso vai funcionar mais ainda. Não, até porque o Emerson é essa pessoa que, às vezes, o cara fala, pastor, preciso muito do senhor, tá comigo. Aí ele vai. Então ele é um pastor que realmente está muito disposto ali, está sempre à disposição, que hoje ele é meu pastor, né? E também outros pastores que eu tenho que agradecer muito são os bispos da Sara Nossa Terra, que quando eu não tinha para onde ir, eles me foram à casa deles. Isso mostra que a Sara Nossa Terra literalmente é uma igreja do amor. Eu falo isso, que foi onde eu me converti. Enfim, então, o Creator hoje, ele precisa entender que essa autenticidade são os seus valores. E a Joyce Meyer fala uma parada também que me ajudou nesse período, que foi o primeiro livro que eu li logo após a tentativa. Chama As Raízes da Rejeição. Ela fala que 75% dos empreendedores sofreram rejeição, porque vão colocar no dinheiro, vão empreender. Eu falei, cara, sou eu nisso aqui. É uma busca. Lembra o menino que ia lá no banheiro para esconder que ficava, porque na verdade ele estava mentindo, né? Sim. Esse menino ainda tinha rejeição, cara. E aí eu fui buscar, eu só fui me confrontar agora, há pouco tempo nisso aí. Por quê? Existe um vazio, de fato. Eu cansei de falar em lugares e eu achei que eu tinha tentado, isso não tinha, mano. Antes, assim, a tentativa foi essa única. Cara, eu chamava atenção, na verdade. Queria chamar atenção. Queria chamar atenção. E não sou suicida, porque essa tentativa foi um alto estresse que me levou a isso, né? Mas é preciso chamar a atenção da ciência, né? Sim. Quando você quer chamar a atenção, é preciso que a pessoa que esteja ao seu lado entenda também que ali há um grito de socorro. Todo excesso esconde uma falta. Uau, olha aí. Todo excesso é isso. E também, cara, eu fiz bariátrica, né? Sim, tinha 3 anos, mexe muito porque tudo muda. É isso, então minha vida mudou muito ali. Aí, olha só. Você vendeu a empresa, fez a bariátrica. Dinheiro não resolveu. Beleza, não resolveu. Pelo contrário, me afundaram. Sim. Me afundaram por quê? Porque o mais importante é o que você carrega. O que você carrega é mais importante que o que você sabe, o que você vai aprender. Aquilo que está no seu DNA, na sua constituição. Até o nome que eu dou a isso é constituição. Todos nós nascemos, eu aprendi isso com o apóstolo Estevão Hernandes, todos nós nascemos com uma constituição espiritual. Até por isso Deus, né, diz que antes de estarmos no ventre das nossas mães, Ele nos formou, né, Ele já nos conhecia. Ele te chamou para um propósito específico aqui na Terra. O problema é quando a gente perde a noção desse propósito, a gente sai deste propósito, e fui eu. Eu passei a potencializar diversos talentos, o meu aqui o tempo todo chocando, né? E aí eu te digo, imagine quando você começa a ver que você está potencializando coisas que podem estar destruindo. Isso se torna um veneno para você. Vira uma luta. E aí a fama também começou a tomar conta, assim, também eu percebo. Esse sucesso, aí eu achava que eu ia pagar isso estando na igreja, pregando, porque era genuíno. Eu estudava, eu estava ali, mas eu não estava preparado. Aí vem o diabo, não vou falar o diabo porque sou eu mesmo que errei, né? E aí toma uma pancada em uma das áreas da minha vida. E aí, meu amigo, foi fake news para tudo quanto é lado, porque é o seguinte, do mesmo jeito que você passa a ter visibilidade pro bem, você passa a ter visibilidade pro... E aí, e digo mais, como cristão piora. E eu vi algo você falando na internet, justamente sobre esse assunto, acerca do equilibrista. É isso aí. Eu faço essa analogia, né? Porque é como hoje a internet é como se a gente vivesse num aquário. Literalmente num aquário. Só que esse aquário, qualquer questãozinha, ele trinca. E qualquer trincadinho, as pessoas sequer aceitam, sequer procuram saber o motivo do trincado. As pessoas torcem para que esse vidro acabe de quebrar. Aí eu faço, é como o equilibrista. As pessoas vão ao circo para ver o equilibrista para que ele caia. O engraçado não é ele conseguir terminar. Na internet é isso. Você decidiu entrar na arena. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Passou a ser tão engraçado que hoje ele cai, de verdade. Ele cai, ele até finge a queda para tornar mais interessante. E aí eu te digo, a internet é você sendo equilibrista, com toda a audiência torcendo para que você caia. Só que cuidado, não tem rede de proteção. Você pode se estabanar.
Por isso que quanto mais for subir na corda, quanto mais for subindo para você equilibrar, a sua rede de proteção é a sua construção. É você quem cria essa rede. E o que cria a rede? Seus valores. Não Cristo, quero. Meus amigos. É isso. É viver. Se você não Se tiver você Deus não pra te tiver- segurar nas quedas, é depressão, é ansiedade, é estresse, é burnout, é transtorno. E quando você sobe sem Cristo? Então, Só que aí a vantagem é que Cristo, não importa o seu erro, né, cara? Ele tá ali falando assim, venha como estás, vamos aprender, vamos recomeçar? vamos recomeçar. Aí eu me vi literalmente Davi, assim, literalmente no momento de Davi. Mas aconteceu o que com você naquele período, naquele tempo, assim, que houve essa exposição de... Cara, o erro é muito forte, assim, sabe? A exposição foi muito na área sexual, Tá, que não teve nenhuma verdade. entendi. Foi um falso testemunho, algo nesse sentido. De que não foi a grande questão que aconteceu, cara, foi um erro na família, velho. Eu não posso abrir assim literalmente, Não precisa. mas foi Mas é só o o impacto erro. que A você verdade é teve. o seguinte: não abre brecha, mano. Não abre brecha, sabe? Porque o meu acontece a partir do momento que o casamento começa a estar bem desregulado. Sim. E não posso usar isso aqui, né? Num programa assim, mas eu vou usar assim. Tem uma música do Sorriso Maroto, mano, que o cara fala assim, do Pagode fala assim, e você vinha dando sinais. Literalmente, cara, o teu casamento te dá sinais. Sim. E inclusive os sinais que você tem que ter cuidado pra não cair. Fato. Porque é aquela frase que a gente já escutou na igreja milhares de vezes, que todo pastor já pegou isso e falou, você não pode impedir que um passarinho, né? Pouse, mas você pode impedir que ele faça ninho. E aí, cara, vai sempre... Eu tava jejuando, eu tinha até gente orando, mas vai entrar por um lado, mano, que não, se você não tá vigiando. Ou aquele lado que você começa a se achar muito. No meu caso, entrou pela área sexual dentro do casamento. Entendi. Então, erro no casamento, que é algo que hoje tá tendo muito nas igrejas, tá? Não vou falar o que é, mas entrou ali, que abriu um portal em que eu pirei o cabeção literalmente. Aí juntou todas as questões na minha vida emocionais nessa situação. Imagina, foi um acúmulo. Foi um acúmulo. E aí quando eu estou num momento de alto estresse, esgotado, porque olha que interessante, Davi fala, né? Que quando Natan vai falar, ele fala de um viajante, né? Uhum. E o viajante, quando lá em Jó você busca lá, quando Deus pergunta, né, pro diabo, Onde é que você tava? onde é que você estava? Engraçado que o pai da mentira não teve coragem de mentir para Deus, né? Nem conseguiria. Nem conseguiria. O pai da mentira não consegue. E a gente, às vezes, né? Tenta, né? Tenta, né? É. Como se ele não soubesse, né? Eu acho engraçado isso. E aí vem o viajante, vai embora. Mas ele deixa contigo o erro. E outra coisa, ele não fala a hora que ele vai usar teu erro. Uhum. Foi a mesma coisa. Isso tudo aconteceu em março, mas foi em setembro que foi o ápice. Desde lugar ao diabo, né? Cara, e ali eu comecei, eu tenho temor, ali eu comecei a sequer aceitar as agendas. Eu ia palestrar. Eu passei a ir palestrar. Falava, não vou na igreja pregar, vou palestrar. Que é uma mentiria que a gente cria pra gente. Uhum. Porque quando você carrega algo... Mecanismo de defesa. O mundo respeita, o mundo espiritual é patente, né? O Bruninho fala isso. Então assim, quando você carrega... Mano, eu não vou conseguir dar uma palestra sem falar de Jesus. Mesmo que eu esteja numa palestra técnica. Eu não vou conseguir. Mas, enfim, trazendo isso pra rede, eu caí naquilo que eu sempre falei. O que faz um talento crescer? É autenticidade. É respeitar aquilo que ele carrega. O Whindersson, sem dúvida alguma, nasceu para ser humorista. Ele pode estar vivendo todos os dramas dele, mas... E você pode usar a tua habilidade que veio contigo porque você quiser, mas isso não garante que você vai ser feliz. O que garante que você vai ser feliz é usar a tua habilidade para o lugar correto, da forma correta. O John Bevere tem uma cena que ele fala que, né, tem uma pregação dele que ele mostra a pessoa que... Ele conta a história que chegou no céu um contador, né? Aí o cara virou e falou assim, Senhor, eu fiz tudo certo, fui contador, ganhei 15 almas para Jesus. Aí ele fala, você não cumpriu o teu chamado. Como não? Fiz tudo certinho, tudo.
Era para você ser pregador e você foi contador. Era para você ganhar 3.000 almas, você ganhou 15. Aí vem a pessoa e fala, Senhor, eu fui pregador. Ganhei 500 almas para Jesus. Foi maravilhoso para o Senhor, tudo. Aí fala, você não cumpriu o seu chamado. Como não? Preguei, ganhei. Era para você ser contador. Porque você, como contador, você ia potencializar mais de 20 igrejas que ganhariam mais de 20.000 almas para Jesus. Ou seja, ambos, essa história do John Bevere que conta, você tem, Alex, você ganhou alma para Jesus? Você pregou bem? Preguei. Por quê? Porque eu nasci com dom na oratória, mano. Eu nasci com talento, com essa habilidade para ser potencializada. E isso me faz ser professor, isso pode me fazer ser pastor, isso pode me fazer ser palestrante, isso pode me fazer ser ator, isso pode me fazer várias coisas. Mas será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Todos os segmentos que têm a dom da oratória como recurso, né? Agora, pensa o seguinte, se Deus me deu essa estratégia para desenvolver carreiras, se Deus me deu tamanha relevância dentro do mercado de negócios, onde eu tenho hoje, né, para a honra e glória de Deus, um livro sendo o 4º mais vendido no setor de negócios, falando sobre influência. Por que eu fui pregar? Tá precisando de pregador? Sabe por quê? Chamado é aquilo que você carrega, mas também tem a demanda. Deus te fez com um chamado para um propósito e para fazer uma coisa que não tem, que outras pessoas já estão fazendo. Não é o que outras pessoas já estão fazendo, é para algo que só você vai fazer. E aí a gente não precisa de pregador. Essa esfera da sociedade, que é o mundo dos negócios, do empreendedorismo, precisa, cara. Cara, eu sou, graças a Deus, com muito temor, um sucesso profissional fruto de Deus, mano. Eu não chegaria a lugar nenhum se não fosse Deus. Eu sou empresário. Um empresário, tudo que ele precisa é network. Eu era panfleteiro, mano. Como Deus me colocou para falar com as pessoas certas. O primeiro cara que eu procurei ao me tornar empresário de artistas, do Gustavo, o cara abriu as portas para mim. Eu vim a São Paulo, o cara era dono do Comedians. O Ítalo Gusso era empresário do Rafinha Bastos, Danilo Gentili. O cara falou assim, mano, gostei de você. Eu vou te apresentar para todos os contratantes de shows. Você acha que foi o quê, mano? Foi Deus. Você pastor. Peraí, deixa eu... Agora você pastor. Imagina, cara. Deus me levou a lugares... Não que não possa acontecer. Não. Se Deus tem esse propósito, se Deus tem esse chamado, ok, né? Inclusive faz muito sentido, porque a pessoa deixa tudo para fazer aquilo. Eliseu. Queima os boizinhos, queima as carroças e siga aquilo que... Ele foi um empresário que deixou de ser empresário para ser um profeta, ok. Mas ele tá atuando naquilo que ele foi chamado. E teve demanda, né? E teve demanda, porque foi o Eliseu que foi lá e chamou ele, dirigido por Deus. Então ele tinha um mover de Deus. Não era a vontade dele, nem uma necessidade dele, porque hoje, inclusive, a gente tá vendo líderes religiosos, pastores, profetas, seja lá o que for, se levantando diante de uma necessidade. Quero ganhar dinheiro, quero ganhar fama. Tem empresários, né? Porque hoje ficou hoje virou, né, estratégia de marketing. Isso. Ser um pregador, né? Então Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Mas você tá aí como empresário, como empreendedor e se enxergando dessa forma como um caminho que Deus tá te direcionando. Tá claro isso pra você já? Tá claro. Agora sim, né? Por quê? Porque, na verdade, vamos lá. Se eu cresço como palestrante, aí beleza, qual o talento? Palestrar. Tá bom, criatividade, eu preciso colocar isso em prática. Tá bom, eu vou criar minhas palestras de uma maneira diferente. Eu vou colocar minha criatividade nas palestras, porque Deus me deu uma criatividade. Eu vou falar daquilo que eu acredito e aquilo que... Olha pra minha empresa, tá, assim, eu vou olhar, né? Vê se não tem princípios bíblicos que você foi colocando. Tem. Escreve teu livro. Caraca, quando eu vou escrever o manual da influência, cara, a maior influência do meu livro é a Bíblia. A maior influência do manual da influência é a Bíblia. Porque todo mundo quer saber de redes sociais. Mas deixa eu falar uma coisa. Nenhum grande talento entende de redes sociais. Eu percebi isso. Eu criei um modelo de gestão de carreiras. E hoje eu estou renovando esse modelo de gestão de carreiras.
Sabe por quê? O título diz muito, é como ser importante para quem importa. Você passa a ser influente quando você entende para quem você vai ser importante. Você tem algo que você carrega, que é, não sei se o seu talento é falar, se o seu talento é escrever, se o seu talento é desenhar, sabe? Mas de fato você tem um talento. E esse talento colocado da maneira correta, o meio é a rede, mas o início é você. Então não procure o meio primeiro, procure o início, que é você, o que você carrega. A tua constituição que eu falo, né, que o Estevão me ensinou, que é... O que é a constituição espiritual? É a tua identidade de filho amado, é o teu propósito, é o teu objetivo e são as tuas habilidades. É, para ficar claro, eu, final de ano, eu vim para... tá aqui no livro isso também. Eu tô indo ver meus pais. Por quê? Qual o propósito? Honrar pai e mãe, né? Estar com meus pais. Esse propósito passa, tem fim? Nunca. Enquanto eles estiverem vivos, eu vou... Qual que é o meu objetivo? Ir até eles, estar com eles em determinados momentos. Então, tô indo agora no final de ano. Qual é o meu objetivo? Chegar a Juiz de Fora, que é onde eles moram. E qual a habilidade que eu vou usar para isso? No caso, ou eu vou comprar uma passagem, vou ter que pesquisar o melhor preço ali, ou eu vou de carro, o carro vai ser o meio, né, ali. Então, é essa habilidade. Mesma coisa você. Propósito. Ele é genuíno, seu propósito é genuíno quando você realmente está fazendo algo que está em Deus, mano. Se você está querendo ser influencer para ganhar fama, prepare para cair. Se você está sendo influencer para ganhar dinheiro, prepare para cair. Porque você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar fama, mas isso não te sustenta. O que sustenta é aquilo que você está fazendo. Não tem a rede de proteção. Não tem a rede de proteção. Você vai estar sendo equilibrista pronto para cair. E vão aplaudir a tua queda. Ainda mais se for cristão, porque foi o que aconteceu comigo. Vão aplaudir e vão disseminar mais rápido. Porque tudo aquilo que você faz em nome de Cristo, se você cai, irão usar o nome de Cristo para queimar não você, porque o foco não são eles. O foco não é você, você é apenas uma pessoa que foi jogada no Coliseu, a mesma na boca arena. Que te elogiou vai ser a mesma que vai te condenar. Na mesma hora. E, na verdade, fazem isso para quê? Para queimar o nome de Cristo. Então, na verdade, você tem que ter um cuidado muito grande quando você assume essa posição. Não tomar o nome de Deus em vão. É isso. É muito complicado. E aí, hoje, tá bom, então, o propósito que eu tenho é falar de Jesus, sim, porque eu sou um empresário que cheguei onde cheguei, tenho o meu trabalho, óbvio, porque a fé é a fé forma de remuneração, de recurso, para você poder cumprir o seu propósito. De trabalho, não, e de trabalhar também, né? Assim, eu tenho o meu chamado no sentido assim, como empresário, né? Eu agi, eu estudei, eu atuei, eu peguei minhas habilidades, eu não sou bom para estudar, então vou estudar. Eu não sou bom, eu não tenho uma visão. Porque o artista tem isso, né? O artista ele tem uma visão, ele é inovador. Sim. O artista ele consegue fazer várias coisas por isso que ele tem até uma sensibilidade maior, né? Eu falo que quando as pessoas falam, esse cara é muito sensível, eu falo, por isso que ele é artista. É essa coisa de ver, né? E todo mundo tem essa criatividade. A questão é que o artista ele é ousado, ele põe na frente antes. E todo mundo necessita ter acesso a esse artista, a essa criatividade. Por isso que a gente vai ver filme, por isso que a gente vê série. Porque isso nos renova também. A parte criativa do cérebro é importante. Criativo, e eu falo que todos nós nascemos para ser criativos porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Ou seja, né? Mas por outro lado, também depois vou falar uma coisa que eu tenho estudado muito, essa parte de criatividade, vai estar um pouco ligado ao meu livro, por isso que a gente vive um momento hoje da creator economy, economia criativa, ou seja, sua criatividade vale dinheiro, sua paixão, que é o que você carrega, e conhecimento, que é aquilo que você desenvolve, valem muito dinheiro hoje. Agora é a hora do cristão viver realmente do seu chamado, porque esse é o momento. E por que esse é o momento? E eu falo isso no Manual da Influência. Você não tem que falar para todo mundo. Você tem que falar para quem é importante para você. Se você tem um chamado de manter, de doutrinar, de pastorear, você tem que estar nas redes? Tem. Mas pense que você vai falar muitas coisas que não vão agradar as pessoas. Porque você é pastor, doutrinador. Não fica procurando explodir, viralizar e-mails que não são de cristãos. O maior mentor da minha vida, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo. Porque o que eu quebrei o manual de vida. Se esse aqui é o manual da influência, meu amigo, o manual da sua vida chama Bíblia. O Miles Monroe vai falar que o manual ele só serve, sabe para quem, né, Douglas? Ele serve somente para o dono do produto. Gênio. Quem criou o produto. Por quê?
Porque ele garante que você vai ter a melhor experiência com aquele produto. Você usa o produto de acordo com o manual. Se você usar de acordo com o manual, você vai ter uma experiência incrível. Então, e você tendo uma experiência incrível, o que acontece? Você vai falar bem do produto. Então, ele não é para você aprender, é para proteger o dono. E ele fala que Deus prometeu que você seria próspero. Mas ele te deu um manual. Se você fizer tudo aquilo que está na Bíblia, não tem como você não ser próspero. Não tem como você não ser... O judeu é o povo mais próspero da Terra. Não tem como você não ser uma pessoa que tenha felicidade. Não tem como. Porque eu posso te falar que eu tentei várias coisas. O que traz felicidade, cara, é o momento que você está com Deus. E hoje eu sou um cara que luto diariamente pela busca de Deus e cada vez mais eu encontro dificuldades. Sabe por quê? Porque hoje eu estou cumprindo de fato o meu propósito. Porque hoje, e quando você está no teu chamado, realmente seguindo aquilo que Deus tem para a tua vida, quer saber se você está, veja os desafios. Vão vir muitos desafios, cara. Porque a voz, se você tem voz, você vai impactar pessoas. E o diabo não quer. Eu errei em ir para o altar, por quê? Primeiro que não era para pregar, mas era para falar de empreendedorismo, para capacitar inclusive cristãos para empreenderem. Porque eu consegui tudo isso porque eu tenho Deus. Mas eu desenvolvi uma técnica. Mas existe um outro lugar que eu tenho que estar. Fora da igreja. Falando de influência e negócios. E entrando lá neste lugar, dessas pessoas. Sendo um infiltrado. É isso. Este livro nada mais é do que você ser importante sendo autêntico, porque a influência começa em você entender a sua Constituição. E você entende sua Constituição somente com o Criador. Vamos para umas perguntas rápidas? Bora. Como que é preciso ter dinheiro para ser um influenciador? Não precisa nem ter audiência hoje. Sabe por quê? Existe um modelo de conteúdo hoje chamado UGC, User Generated Content, que está bombando. Pesquisas têm demonstrado que ele influencia 80% mais do que os influenciadores. O que é o UGC? Eu produzo um conteúdo daquilo que eu uso e posso mandar para a marca. Um vídeo. Eu estou dando a minha criatividade e a minha forma autêntica e verdadeira, que corresponde a diversas pessoas que são idênticas. Por isso que pesquisa pega uma amostragem. Esse cara produz conteúdo e vende para a marca, que vai postar no Instagram dela. Que vai trazer dinheiro. Como que esse cara ganha dinheiro? Ele vai vender esse vídeo. Tem plataformas hoje que intermediam esse tipo de negócio. E aí, ou você vai direto, né, na própria marca, com o seu conteúdo. Você faz um portfólio de conteúdo criativo, interessante, autêntico, que você pode vender. Pagam em média hoje aí de 300 a 800 reais. Mano, o brasileiro ganha em média R$ 2.950 hoje, em média. 90% ganha abaixo da média. 90% ganha menos do que 2.950. A Creator Economy, nós temos hoje 20 milhões de pessoas dentro da Creator Economy. 90% ganha acima de R$2.000. Olha aí. O contrário, né, dentro de coisa. Claro que não é simples, né? Mas ganham. Sim, e aqui é um processo. Aqui neste livro, por exemplo, Manual da Influência, eu mostro exatamente o que você tem que ter. Cara, eu venho defendendo isso há muito tempo. A autenticidade e a criatividade, ela vale mais do que a rede, porque a gente vai viver agora um momento de comunidade. E o que me aproxima de você, se eu pegar a igreja, por exemplo, que eu dei como exemplo de comunidade, são os valores. Todas elas usam a Bíblia, beleza. Mas todas elas têm algumas características. Por exemplo, essa aqui não pode usar saia. Porque tem um ponto lá que ele entende isso. Essa aqui já pode. Pô, então isso aqui tem mais a ver comigo. Então eu vou nessa daqui. É aqui Se que eu tenho que estar. conectou. Conectou com aquela comunidade. Significa que essa comunidade é ruim? Não. Significa que tem um público-alvo. tem um público-alvo. É ser importante para quem importa. Se a pessoa de saia está te criticando na sua igreja, se você entende, está em Cristo, que não é obrigatório o uso da saia, né? Outra comunidade. É uma outra comunidade, continua defendendo. Agora, não pode ser uma estratégia. Sim, tem muito. Você não pode mudar a Bíblia, né? É. E aí,
essa é a grande questão. Então, comunidade é autenticidade, verdade, né? É posicionamento, que posicionamento engloba os valores, os princípios. Se você ferir isso, a sua comunidade te expulsa. E também tudo que tem numa igreja. Sabe o quê? Previsibilidade. Você vai pro culto sabendo que vai ter leitura da Bíblia. Você vai pro culto sabendo que vai ter... a Bíblia é o livro a ser seguido. Rito. Você vai pro culto sabendo que vai ter palavra de oferta, vai ter louvor, né? Você vai pro culto sabendo exatamente aquilo que vai acontecer. Então, sua comunidade tem que ter isso. E também tem que ter rotina. Sua igreja tem culto quarto e domingo, você sabe. A minha tem terça e domingo, você sabe. Rotina. Tem encontros em grupo em casa, GCs, ou como chama, célula, né? Rotina. Então, isso cria comunidade. O que você tem que fazer nas redes? Isso. Isso como? Conteúdo autêntico, verdadeiro. Para quem? Para o nicho que você escolheu. Aqui eu mostro o nano nicho. Que nicho? Vou falar de culinária. Vou falar de saúde mental. Quanto mais específico, maior potencial de crescimento. Por quê? Mas diminui o público. Claro. Sim. Quando diminui o público, eu me preocupo com quem realmente importa. Quando eu entendo quem importa, comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. A gente vive hoje, quando eu falo para vocês de influência, a gente vive hoje uma mudança nos últimos 10 anos que a gente não viveu nos últimos 1000 anos. Que é a questão da informação, o acesso à informação. A gente deixou de ter uma simetria de informação que antes era o pastor tinha uma grande informação e os membros uma informação menor. O vendedor tinha uma grande informação do produto e os clientes menor. Agora. O médico tinha uma grande informação, o paciente não tinha tanto. Hoje, meu irmão, não. Hoje a gente vive paridade de informações. Ver os médicos, assim como também, porque eu, como atuo como profissional da saúde mental, às vezes o paciente chega na primeira consulta, ele vai falar comigo e ele diz assim, então, doutor, é isso, isso e isso, eu tô com isso, isso e isso, já tô pensando em tomar tal remédio, o senhor pode me receitar? Então, quer dizer, a pessoa já vem praticamente pronta, porque ela já foi na internet, ela já viu vídeo, ela já estudou, já viu pesquisa, já olhou em todas as informações possíveis, então ela já vem crente ali daquilo que ela tem, daquilo que ela tá passando e o que ela precisa que o profissional faça. Às vezes acontece com o próprio médico. A pessoa chega no médico, eu tô sentindo uma dor aqui, eu tô sentindo uma dor ali, eu tô sentindo uma dor acolá, eu tô com isso. É isso, doutor? Então, a informação, né? Agora, tem um problema. É isso. Onde muita gente fala, não se escuta ninguém. É isso. Cuidado, porque é o seguinte. Se você acredita em influência, você tem que assumir que você está sendo influenciado 40% do seu tempo. Se você influencia, você também está sendo influenciado. A Bíblia fala o quê? Cuidado com o que você vê e escuta. Quem você está assistindo? Quem você está ouvindo? Se a gente pegar início, quando o Senhor vinha encontrar com Adão, né, no paraíso, ele vinha, a Bíblia fala, né, todo ao entardecer, ele vinha encontrar. Quando Adão peca, o que ele faz? Se esconde. Aí, Adão, cadê você? Estava nu, vi que estava nu, me envergonhei e me escondi. O que o Senhor fala? Quem te disse isso? Como você chegou nessa conclusão? Quem te influencia? Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? É isso. Então, assim, tem duas coisas que são problemas, galera. Muita gente falando, não se escuta. Não entende. Concorda? Começa a falar eu e você junto que ninguém entende nada. Ninguém falando vazio demais gera eco. E eco também gera distorção no som. Então, cuidado para não ficar sem ouvir aquelas pessoas que preenchem de forma correta ou ouvindo de muita gente que também faz você não entender e gera um problema nesse vazio. Enche de coisa errada. É o alimento. E isso é o ponto para mim. A informação na rede tá enorme, mas muita informação ruim. Isso que me trouxe, inclusive, a entender que eu tinha que hoje sair do backstage e estar no stage. Porque eu vi muita gente falando sobre influência e vejo gente falando sobre rede, cara. Isso não muda a vida de ninguém, muda no momento, porque as redes mudam todos os dias. Hoje, meu livro, se fosse falar de redes sociais, ele estaria
ele lançaria defasado. Por quê? O Zuckerberg acorda, muda da noite pro dia. Antes ele queria Reels. Hoje não, mas eu te ensino um princípio ali. Que tudo aquilo que uma plataforma lança, ela vai te fazer, ela vai potencializar. Você pode surfar a onda. Mas como? Com aquilo que você carrega, da forma que você carrega, no time correto, falando na linguagem que o outro entende. Comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. A rede é apenas um meio. Por isso que eu falo que aqui é um manual. É um manual que te leva. E é um workbook. Tá? Tem tarefas. Todo final de livro tem um exercício. E exercício que eu vi colocando em prática. Porque esse manual são 12 anos da minha carreira. Gestor de carreiras, né? Como gestor de carreiras. Por que, Alex? Eu trago as histórias do Whindersson. Eu trago histórias de quem não deu certo. Eu trago histórias ali daquilo que eu desenvolvi, né? Eu trago histórias de publicidade que a gente não aceitou e que foi fundamental para o nosso crescimento, porque os nãos te fazem muito mais influente do que o sim. Quando eu deixo de responder uma coisa que eu não sei, eu tô influenciando. Porque eu tô evitando que alguém, ao pegar aquele assunto, fale mal de mim e gere um problema, porque eu tenho que gerar uma experiência positiva. Por isso que eu peço muito a galera, quando lê o livro, por favor, vai lá na Amazon e comenta. Comenta a verdade. Se o livro não foi bom, comenta. Sabe por quê? Porque é isso que gera crescimento para mim. No sentido de saber exatamente a opinião. Eu quero te libertar pessoalmente. Então, aqui estão os princípios do que eu vi. Tem talento que não cresceu. Todo talento que você pegou, Alex, cresceu? Óbvio que não. Agora, tem uns que cresceram e caíram. Por que caíram? Tá aí. Tá um ensino aí no podcast inteiro. Então, assim, inclusive o meu exemplo. Inclusive o meu exemplo. Porque se tem uma coisa que eu tenho, galera, eu não sou mentiroso. Não sou. Mas eu tenho um problema também, que é o sincericídio. Né? Que a sinceridade demais também, nem tudo é para ser falado. A omissão que é pecado, somente aquela que você tem que falar. Mas tem opinião que você não tem que emitir. Tem coisa que você não tem que falar. Sabe? Tem pessoas que você não está pronto para, como fala, exortar. Então, eu entendo que ali também eu trago um pouco desse não que você vai ter que dizer, porque não é feio você não saber de uma coisa, é feio você responder. Tem um autor que, eu tenho que lembrar o nome dele, que fala que a única coisa, o nome do livro, esqueci o nome dele, ele fala assim, na internet a gente tem os verdadeiros e os mentirosos. Eles atuam no mesmo campo. Eles estão juntos no mesmo campo. Por quê? O verdadeiro se apoia na verdade e o mentiroso contrapõe a verdade. Ele decidiu contrapor a verdade, ele está indo contra aquela verdade. E muitas vezes o cara até acha que está certo. Beleza. Esses não são problemas, porque eu sei que o outro é mentiroso. O problema, desculpa a expressão, mas eu vou usar a expressão do livro, são os faladores de M. De merda, desculpa assim, mas ele fala isso aí. Por quê? Ele pega parte da verdade, fala uma coisa que ele não tem certeza, mas que tem aparência de verdade. E leva as pessoas a diagnosticarem doenças nas redes. Por quê? Não é que ele está mentindo, tem aparência de verdade. É aquela pessoa que lê um livro e já quer dar um curso. Você entende o que eu estou falando? Tipo assim, a rede potencializou essas pessoas. Isso é. Então, vai ler o manual, porque a gente não gosta de ler manual. Né? A gente gosta de ouvir as pessoas falando. Eu digo que eu comprei um carro, a gente é emergente. Eu sou emergente, tá, galera? Emergente é aquele que é pobre e fica rico. Não vai morar na Alphaville, né? No caso de São Paulo, Barra de Tijuca, no caso do Rio, né? É sempre assim. Eu sou emergente. E assumo e tenho feito minha filha ser emergente. Tem que brincar como eu brincava antes, porque a gente tem que manter a espécie, né? Manter, né? Os emergentes. Não, tem que manter os emergentes, né? E aí, eu falo que eu comprei um carro, né? Um carro top, assim, né? Um Discovery, né? Porque a gente ganha um dinheirinho assim, né? Mas aí eu comprei um carro top. Aí, cara, eu só aprendi uma coisa no carro. Que ele subia e descia. Que o cara me vendeu esse carro, eu comprei por causa disso. Você aperta o botão, eu fiquei empolgado. Não li mais nada. Aí cheguei a primeira vez e falei, como coloca aqui o Apple, o negócio do carro, em conecta? Aí o cara chegou, um amigo meu chegou e falou assim, ei, conecta o carro aí. Eu falei, mano, eu não aprendi ainda, mas olha só, ele desce, ele sobe. Basta ler o manual do carro, mas a gente não gosta de ler o manual, a gente quer saber pelo que os outros falam, então passa a ler a Bíblia, cara, né? E a influência, o manual da influência tá aí pra isso também. Deixa eu te fazer uma pergunta, é possível ser um influenciador cristão
e começar e conseguir alcançar o sucesso, prosperar e se tornar bem-sucedido, se tornar uma influência digital bem-sucedida? É possível, desde que você entenda para qual cristão você está falando. Ou se você está falando para não cristão. Eu carrego algo muito legal. Porque o que eu mais escuto é o seguinte, tá? 2 coisas que eu escuto muito. A pessoa chega para mim, principalmente dentro das igrejas, que eu palestro muito em igreja, né? E eu não tenho nem oferta mínima, eu pago as despesas, né? E eu não tenho nem oferta mínima para ir nesses lugares, é para voltar com... Nem oferta mínima eu tenho. Por quê? Porque eu sei que é dano que você recebe. Então, assim, eu levo esse conhecimento mesmo hoje, eu tenho uma imersão, que isso sim, aí eu cobro, que é uma imersão de criatividade, é um dia inteiro. E aí nas igrejas, muita gente chega e fala assim para mim, você ainda vai ser meu empresário. Sabe quantas pessoas se tornaram meus artistas que falaram isso? Nenhuma. Primeira coisa que você tem que fazer, cara, não fale. Gera valor. Faça antes, depois fale. Outra coisa que eu sempre falo assim, um dia você vai me ver, eu vou palestrar junto com você. Também essa pessoa nunca chegou. Porque aprendeu a falar muito. Aprendeu a declarar a palavra, né? Antes, assim, não, mas declara a palavra e faz, trabalha para isso. Então, é possível? Mas desde que esteja disposto e entenda para quem você está falando. Tá bom, eu tenho um chamado, eu me comunico bem, qual a forma de comunicar que você tem? Tá, então estude e erre. Faça, estude, faça e erre. Agora, se você errar e parar, amigo, não vai dar, sabe por quê? O acerto é uma sucessão de erros. É resultado de uma sucessão de erros. Então tem que ter consistência, tem que ter frequência. E aí eu digo uma coisa para vocês. Se vai ser empreendedor, se vai ser cristão, tem que ter vida no altar, intimidade com Deus, porque senão você vai construir em castelo de areia. E a queda é pesada, meu irmão. Não entra se você... Eu falo que eu sou cristão, mas hoje eu não prego. E eu, inclusive, eu deixo muito claro das minhas lutas. Então, eu hoje sou banco de igreja. Se me chamar para pregar, meu amigo, não vou não. Não vou. Alex, mas pode palestrar? Palestrar eu vou, principalmente em eventos que tem gente até que não é cristão que estão palestrando na igreja. E que bom que essas pessoas estão indo palestrar na igreja de empreendedorismo. Participei de um evento agora, do Cláudio Duarte, o Imersão 3.0 lá em Xerém. Cara, o João Kepler estava lá. O João Kepler é cristão. Conheço, o João Kepler é um amor de pessoa, mas não é cristão protestante. Tem princípios? Tem. Mas está lá palestrando, está dando conhecimento técnico dele. O cara cobra numa palestra dele 80 mil. E vai na igreja gratuitamente. Então, está potencializando a igreja. E por que conseguiu isso? Porque a gente tem um cara como o Cláudio Duarte. Inclusive, desculpa te interromper, inclusive tem algo que você fala do João Kepler que eu acho genial, né? Quando ele, paizão. Quando ele... É ele que tava deixando dinheiro na mesa? O João Kepler, na verdade, o João Kepler, ele não é muito dinheiro na mesa, assim, porque ele é muito visionário, mas ele é o tipo assim, a palestra dele, teve um momento que ele era o cara, para mim, é uma das melhores palestras do mercado, e não era mais caro. Então. Aí eu cheguei uma vez e falei assim, paizão, eu chamei de paizão, porque pense num cara que fala com todo mundo, ninguém fala mal desse cara no mercado. Sabe por quê? Ele é de verdade, mano. Ele é de verdade. O Cláudio Duarte também é outro cara de verdade, velho. Legal. Ele é o paizão, eu chamei de paizão. É um dos caras que mais me ajudou também no momento complexo, sabe? Foi uma baita sacada que você deu pra ele, né? O negócio ali, eu falei, cara, tá barato, sua palestra é muito bom, você não tem noção. O nome do João Kepler é muito forte. E aí, foi esse ponto que eu falei, tá deixando dinheiro na mesa. Mas o João Kepler deixando dinheiro na mesa, sim. O João Kepler, pra mim, é um exemplo do empreendedor que utiliza bem as redes. Porque o João Kepler ganha dinheiro em tudo. Ele vai dar uma palestra 80 mil, beleza. Mas o que ele está falando na palestra, ele está mostrando a autoridade dele para que as pessoas se tornem investidores da Bossa Nova, da empresa que ele... Que é o que você falou para ele, né? Então, até então você faz de graça, agora você pode... Ele já cobrava, né? Só cobrava barato, sim, né? Mas ele já cobrava... Agora, quem deixava dinheiro na mesa também, assim, muita gente deixa dinheiro na mesa, são empreendedores, cara, que não veem o potencial que a rede tem para eles. Porque o que você tem, Douglas, vamos colocar assim, o empreendedor tem, ninguém tem, velho, que é o conhecimento empírico. Na França, você tem a Universidade Sorbonne e você tem do lado o Collège de France. Por quê?
na Sorbonne só entrava acadêmico. Uhum. Aí fizeram o Colégio de França só pra galera empírica. Uhum. Eu falo, meu pai daria aula aqui sem saber ler, sem escrever. Ele ia falar, Davi, gente, olha só. Compra onde pode pra chegar onde quer. Entende? Então, a vida é assim. Você não vai morar logo na mansão que você sonha, não, mãe. Você vai morar primeiro numa casa mais simples pra juntar um dinheirinho pra comprar depois uma casa melhor. Eu fiz isso com meu irmão. Meu pai veio de uma família de 12 irmãos, onde só um estudou e foi juiz. E ele foi mais bem sucedido. Porque ele ajudou, inclusive, essa fala ele falou com o irmão dele. Eu trago isso no livro. Isso se chama, sabe o quê, cara? Planejamento. Uhum. Então, o empreendedor hoje dentro da Creator Economy, você tem uma paixão, que é o teu propósito ali, que se você foi bem sucedido, provavelmente você tem uma paixão, né? Porque a paixão é o que te sustenta de pé. Não é o dinheiro. Não é dinheiro. Você coloca esse conhecimento nas redes. Pega aí agora você que está seguindo a gente, você vai ver um perfil de um cara chamado Tio Rico, com 2 Cs. Você vai entrar lá, você vai ver, aí você vai nos seguidores em comum. Os seguidores em comum são os caras que você segue e que seguem esse cara também. Uhum. Você vai ver que vai estar os mais ricos vão estar seguindo esse cara. Ele tem 252 mil seguidores, se não me engano, a última vez que eu vi. Esse cara não põe o rosto, ninguém sabe nem quem é. Esse cara faz o quê? Eu vi muito isso. Ele é um investidor da bolsa. Ele já é bilionário. E ele é investidor e ele só dá as dicas. E o public post hoje mais caro dessa área é dele. Olha. Com 252. Por quê? Porque ele fala com os caras que têm dinheiro. Ele é importante para quem importa, é um dinheiro desqualificado, nem põe a cara. Então, não existe a possibilidade de você fazer isso e nem se expor. Exato, existe isso, igreja. Então, tipo assim, eu sou bom de fazer as frases, eu sou bom de fazer esboços, mapas mentais daquilo que foi falado. Cara, se você for no seu culto todo domingo, ou se você assistir 3 pregações, você tem 3 postagens que você é bom de fazer mapa mental. Faz o mapa mental daquela palavra. Uhum. Dá crédito também, né? Pelo amor de Deus, para não falar que é sua. Mas o mapa mental foi seu. As anotações foi sua. Né? E aí, cara, olha aqui. Você pode estar influenciando com esse perfil. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Simples. Você vai começar a ter audiência. Eu, Alex, quero divulgar meu livro cristão. Uhum. Eu vou divulgar onde? Lá no teu perfil. Como? Simplesmente você coloca lá um post. Ou vende um stories. E tem que avisar que você presta esse tipo de serviço também, né? Senão a pessoa não vai adivinhar, sim. né? Mas, e aí eu digo, faça, se você não tá achando seja intencional, que né? Seja intencional, faça os primeiros de graça. Isso. Faça os primeiros de graça e mostra, aí você cria um portfólio. Perfeito. Portfólio você traz dados. Perfeito. Mesma coisa você que quer fazer um UGC, né, que é o produzir conteúdo para as marcas. Faça alguns de graça. Perfeito. Para quê? Chama a atenção da marca. Dê resultado, aí você mostra os resultados. Por isso que eu falo, a grande sacada é saber com quem você vai falar. Foi assim que eu tive meus pacientes. Eu fiz pro bono. Fiz hoje, vários pro bonos. E outra coisa, né? Vários pro bonos. Quantos pacientes não vêm porque você está aqui? Sim, sem dúvida. Fazendo seu podcast. Sem dúvida. Mas assim, no começo foi muito pro bono. Muito pro bono. Inclusive, foi até o Igor que me deu a dica, lembra? Vamos fazer... Posso pedir mais uma água? Claro, aqui? por favor. Vamos fazer e aí você vai se posicionando. E daqui a pouco, cara, dos pro bonos, as pessoas me falavam quanto é. Eu falei, não tô cobrando. Não, eu quero pagar. Quanto é? Eu já fui. Lá no que eu ia era tanto. Então, eu vou te pagar a mesma coisa, porque o valor que você gerou em mim, da transformação que você trouxe como profissional, é tão bom que eu quero pagar. Então, assim, as pessoas, elas não me pagavam porque eu cobrava. As pessoas me pagavam porque elas viam o valor que eu tinha. É isso. É isso. E hoje, o profissional que eu sou, as pessoas, um dos motivos pelas quais as pessoas me procuram, é porque eu fiz um caminho que foi um caminho diferente do seu. Porque eu aos 21 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, eu criei um caminho de 15 anos como pregador do evangelho. Você era itinerante? Não, de igreja mesmo, pastor de igreja, local. Você me falou, lembra? E aí, por uma vontade divina mesmo, eu acredito, eu entendo, eu me tornei um profissional terapeuta e hoje atuo como terapeuta, cuidando de cristãos. E hoje os meus clientes, pacientes, digamos assim, os meus pacientes, 95% deles são cristãos. E eu atendo pastores, líderes, esposas de pastores, membros de igreja e grandes líderes famosos, justamente por conta de que eu sou alguém que atende
e cuida da parte da saúde emocional das pessoas que têm princípios e valores cristãos. Nicho, que você falou. Muito nichado. Nanonicho ainda. Então, as pessoas me procuram por isso. E eu não tenho agenda. Então, assim... Não tem agenda? O que acontece, gente? Oferta valor, e demanda. Valor. Sobe. Eu aumento o valor das sessões e as pessoas querem ainda... Então, assim, inclusive foi intencional, né? Que a gente tinha falado sobre isso, eu e o Igor. Então, não que eu intencional de ganhar dinheiro, mas intencional de gerar valor, de se tornar uma autoridade para cuidar dessas pessoas, porque a gente sabe que as pessoas, elas vão vir até você não porque você é mais um terapeuta, mas as pessoas vão vir para você porque você é o melhor terapeuta. É isso. Então, é você se tornar o melhor naquilo que você faz, se tornar uma referência e, de preferência, ser o oceano azul que você falou, onde você faz aquilo que ninguém faz. E você tem, obviamente, aquilo que ninguém tem, porque você é único. Uhum. Então, é a autenticidade que você falou. Então, eu tenho feito isso, tenho sido muito autêntico, sou eu. E a forma como eu trato as pessoas e o resultado que as pessoas têm geram provas sociais. Enfim, tenho vários ali depoimentos de pacientes hoje falando sobre a minha técnica, sobre a forma como eu atendo, sobre o diferencial. Então, as pessoas acabam me procurando por conta disso. E não só apenas a parte profissional, mas também, justamente como você falou, ser um apresentador, ser um empresário que tem uma empresa, que trabalha com digital também. Então, todas essas coisas vão potencializando ainda mais essa persona, né? E os resultados, né, que você vai tendo. Exato! E não é algo que, por exemplo, lá atrás eu sentei e eu planejei. Né? Claro, depois sim foi planejado uma vez que eu entendi o meu propósito. Mas lá atrás eu não imaginei que eu estaria onde eu estou, que estaria acontecendo o que está acontecendo e que Deus estaria fazendo através de mim, de todo o ecossistema, aquilo que Deus está fazendo, que é a mesma coisa que eu vejo em você. Sim, é isso. Porque não importa os caminhos que a gente vai trilhar na nossa vida, sejam eles bons ou sejam eles ruins, Romanos 8:28 diz o quê? E todas as coisas cooperam prontamente para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Ou seja, o segredo é você viver o propósito de Deus. Porque quando você vive o propósito de Deus, até as coisas ruins cooperam a seu favor. É isso. Ponto. É isso. É isso, inclusive, excelente. E, inclusive, é isso que eu abro o Manual da Influência. Quando eu falo começar do começo, é começar entendendo exatamente isso, cara. Qual o teu propósito em Deus? Hoje eu entendo o meu propósito. E hoje eu vejo exatamente o caminho que eu estou trilhando. Até porque, nesse processo, você vai precisar fazer aquilo que é necessário para chegar ao desejado. Uhum. Propósito, eu vejo muita gente falando, não é viver do que ama. É viver o caminho para viver aquilo que se ama. Uhum. Porque tem gente que acha que o propósito é viver do que se ama, é o que acha no meu coração. Então hoje eu vou pedir demissão do meu emprego e vou fazer produto na internet. Calma, não. Uhum. Aprenda uma coisa, gente. Transição é ponte. E ponte é passagem. Não é acessar outro lugar, é passagem. Então você tem que fazer uma transição. Transição, de fato, uma ponte que vai te vai levar para o meu propósito. É chegar lá do outro lado. Só que o que eu preciso para passar por essa ponte? Cara, para chegar lá e passar um tempo conhecendo aquele lugar. Gente, não dá pra gente acreditar mais nessa internet que te faz tomar decisões impensadas. Nossa, houve um tempo muito nisso, cara. Não sai vem do seu emprego. Cara, você tem que correr. Você está em Alphaville, não vai mudar a tua vida. Sabe, porque Alphaville virou a capital mundial dos cursos, né? Corte rápido. Eu fui pra Alphaville um tempão, assim, eu fui pra Alphaville um tempão. Sabe? Fiquei em Alphaville um tempo. Existe a minha empresa chegou lá antes de todo mundo. Lá em Alphaville, né? Como se fosse mudar a sua vida. Há uma atmosfera de mudança, de fato, em Alphaville, eu acredito. Mas não é isso que vai mudar a tua vida. Não é decisivo. Não. Esses dias, inclusive, eu vou fazer até um vídeo aqui que vai dar mas enfim. Todo mundo fala de ambientes. Tá bom, eu acredito nos ambientes, tudo. Mas eu acredito muito mais que o relacionamento seu com o Criador é mais importante do que o ambiente onde você vai estar. Porque quando você está com o Criador, você muda ambientes. Sabe onde eu vi isso? Agora chegou a hora de eu contar o que eu tinha prometido, né? Chegou. Steve Jobs. Eu fiquei imaginando, eu estava gravando um vídeo e falei assim, imagine se você que defende só o ambiente, fala que o ambiente é determinante,
chegasse pro Steve Jobs e falasse pra ele, nessa garagem não vai dar em nada, você vai ser um Zé Ninguém. Ele talvez iria rir na tua cara, você ia falar, isso aí não sabe nada, e depois ele ia te mostrar a Apple. Porque foi nessa garagem que tudo começou. Ou seja, não é um ambiente. O que eu digo pra vocês? Aquilo que você carrega transforma ambientes. Fato. Ambiente te ajuda a potencializar. Mas um ambiente que eu vou frequentar a partir daquilo que eu carrego. Então também, você tem que saber o que você faz para saber para quem você vai ser importante para você ir para os lugares corretos. E nestes lugares, Deus vai te potencializar de maneira extraordinária. Estava eu gravando um vídeo na frente da casa do Steve Jobs, da garagem, quando vê chega uma mulher, para o carro. Lá tem, na frente, é um lugar conhecido, porque muita gente vai lá para bater uma foto, né? Lá tem depois posso até mandar na edição se vocês quiserem botar uma coisa, lá tem uma linha, né? Um sensor para você não ultrapassar, porque a casa tem várias questões ali que eles não deixam se aproximar da casa. Sim, já deve ter virado até um patrimônio histórico. Já é considerado histórico de lá da cidade, né? De Palo Alto, Los Gatos, assim, não lembro exatamente. Enfim, aí nisso chega um carro, a mulher fala, pode continuar, eu quero saber o que vocês estão falando. Em português? Não, em inglês. Tá. E irmã dele, né? Então não, vai que a mulher fala português. Então, mas vai que ela sabia que você era um brasileiro, sei lá, vai saber. Aí em inglês, mano, meu inglês é da tia Margarete, lá da escola normal ainda, que eu vim da escola pública. Excuse me. Não, excuse me não aprendi, porque na escola pública a gente aprende o inglês da forma muito correta. Na quinta série a gente aprende o I am. Na sexta, o you are. Na sétima, o he is, porque a gente separa, a gente é organizado. Na oitava que a gente vai aprender o she is, né? Agora mudou. Porque agora o she vem antes por causa da questão do preconceito, né? Então o he vem depois. Tá. Mudou também. E o it is a gente aprende só no primeiro ano. Porque a gente estuda o verbo to be de maneira correta. A gente esmiuça o verbo to be. Enfim. Então, aí ela veio, só que quem tava me filmando era o Felipe André, pastor também, da Sala Nossa Terra, e professor de inglês. Aí tá, aí eu falei, fala com ela, aí ela falou, pode continuar, que ela quer ouvir. Aí eu continuei falando, aí de repente ela virou o carro e foi entrando. Não! Eu falei, não pode, né? Pensei. É a garagem dele. Na hora eu juro pra você que eu falei assim, mano, será que eu tô gravando na casa errada? Pensei comigo. Aí eu falei, aí eu com o meu inglês da Margarete, this house aqui é do Steve Jobs? Aí ela, não, this house is mine. O que tem a ver a mine com isso? Pensei, né? Falei, não, aí o Felipe rindo, não, Steve Jobs live here aqui, nessa casa? Aí ela, long time ago, caraca, long time ago eu vi aquilo já nos carros da Mercedes, a Gol. Falei, será que morava era num trailer, mano? Alguma coisa assim. Aí o Felipe, não, deixa eu me explicar. Falou pra mulher. Aí começou no inglês dele lá, aí ela virou e falou assim, ela veio, não, desculpa, nós somos brasileiros. Brazilian? Eles amam os brasileiros. Aí eu, Brazilian people! Aí ele me entregou a câmera, eu com a câmera aqui. Aí ela, não, take a picture, não, take a picture. Não, tá certo, não tô gravando, não. Aí, essa parte eu tenho até aí não continuo gravando. Aí de repente ela veio e falou assim, aí o Felipe, uma conversa melhor em inglês dele, né? Pra você ver como o inglês faz falta, cara. Aí ela virou e ela falou, eu sou irmã do Steve Jobs. Uau. Naquilo eu falei, o que ela disse? Eu vi que ele se ajoelhou no chão assim, começou a chorar, porque ele é muito fã do Steve Jobs, eu também. Sério? Aí eu falei, o que ela disse, pelo amor de Deus? Aí eu vi, ele é pastor, vou ajoelhar também, né? Nessa hora dá uma ajoelhada também. Aí eu falei, não, o que eu ia dizer? Recebeu uma profecia. Recebeu essa mulher, o que é, gente? Será que eu falei assim, ela já entrou ali no alarme, não apitou, alguma coisa tá tendo aqui. Falei, ela tem um acesso diferente. Eu falei, começa a orar em línguas, não é possível, gente, aqui, porque o negócio aqui tá diferente. Pensei assim, cara, a atmosfera mudou mesmo. De repente, ele falou, ela é irmã dele. Eu comecei a chorar. Mano, eu aprendi propósito, assim, né? Entender o propósito da forma mais clara que eu falei que o Steve Jobs falou. Só que eu também sei que o Steve Jobs não foi um cara... como os funcionários dizem que ele era muito ríspido. Ele era grosseiro. E aí, eu queria saber muito da vida, né? Porque eu tava com a irmã do Steve Jobs. Cara, aquela mulher começou a falar... Eu entendo o inglês assim, né? Um pouco assim, né? Do irmão, eu nem tava imaginando assim, né? Porque eu entendo quando a pessoa... Porque o problema não sou eu, o problema é os outros que não estudam. Eu entendo quando, por exemplo... How are you? I'm fine, thanks. Né? Quando a pessoa não fala certinho, eu não sei, porque ela não estudou. What's your name? A pessoa fala, I'm Alex. Não. Aí eu falo, eu não tenho como continuar, porque ela tem que falar, my name is Alex. O problema não sou eu, o problema é os outros que não estudam. Eu estudo, os outros não estudam, o problema deles.
Aí eu não tinha perguntado se ela era irmã. Do Brasil é massa. Eu não tinha perguntado se ela era irmã. Então eu não podia esperar essa resposta. Isso que eu não entendi. Mas aí ela começou a falar, cara, eu como bom brasileiro, me desculpe, eu não podia deixar de pegar, né? Eu tava com meu celular novo, né? E eu tava brigando no dia anterior. Porque esse botão aqui, no meu tá programado, se eu apertar aqui, ó, ele grava. Ele vai começar a gravar. Meu irmão, Deus já tava me dando a pista. Nesse momento eu lembrei do gravador aqui, né? Aí ele também para. Aí eu falei, não vou perder essa oportunidade. Eu sou brasileiro, dá jeitinho. Eu falei, nossa. Botei aqui. Tá bom. Meu irmão, eu gravei... 007. Exatamente. Eu gravei nesse momento com ela 12 minutos. 12 minutos de áudio da irmã do Steve Jobs falando aqui, ó. Garden Palo, ó. Aí, ó. 46 of Cancer. Só que tem um problema. O que eu ia entender disso aqui? Não ia entender nada. Aí depois eu falei assim, aí vem o quê, gente? Inteligência artificial. Exatamente. ChatGPT tá aí pra isso, não, Brasil. Eu tenho um, meu filho, que ele já vai traduzindo e ele ainda faz os bullet points. Traz a voz ainda. Ainda faz os bullet points depois da fala, tipo assim, os pontos importantes da fala. Olha aí. Não, ele entra na reunião pra mim, tem reunião que eu não tô ali, eu entro na reunião com câmera fechada. Na empresa ela também tem uma das E aí nossas... ele entrega depois os bullet points. Ou seja, inteligência artificial, você tem que aprender a usar o meio também. Mas fato é, cara, a mulher falou pra gente que eu falava, por que você não conta a tua história, pelo amor de Deus? E ela virou e falou, porque eu quero vencer aquilo que a minha família nunca venceu, o câncer. Eita, poxa. Todos eles morreram de câncer. E aí aqui ela tá falando das idades. E meu irmão, e aí eu virei pra ela e falei assim, eu comecei a chorar. Eu falei, traduz isso aqui, Felipe. E ela começou a falar também assim que ela foi invisível perante a família. Que escondiam pra ela o que ele fazia na garagem com medo dela contar. Porque ela também foi adotada como ele foi adotado. E que quem morava lá, aquela casa era dela, e quem morava lá era o filho dela, que não é um Jobs. E que o Jobs respeitou ela na primeira vez que ela confrontou ele. Porque ele era o Deus, assim, né? E quando ela confrontou, ele falou assim, gostei que você me confrontou. E ela falando, e eu virei e falei assim, por que você não conta essa história? Porque pra mim, eu já vejo, cara, sabe o quê? Quantos filhos não estão na mesma condição de estarem invisíveis perante um outro irmão que faz sucesso? Opa! Entende o problema que aquela mulher carrega uma dor, né? Deu pra perceber. Total. E toda dor não falada também pode gerar, inclusive, o câncer, né? Tipo assim, sim. Que ela tinha que falar isso, e ela tá deixando de abençoar pessoas. Total. E eu fui logo falando, por que isso não aconteceu? Ela fala, porque eu vi mídia, e eu fiquei com medo disso. E aí eu me calei logo. Aí eu falei pra ela, olha só, neste momento eu tô tentando falar com a minha filha. Porque minha filha, quando eu viajo, e eu sofri muito pra ter acesso à minha filha. Hoje ela tá viajando comigo. Mas eu sofri alienação parental. E muitas vezes a alienação parental não é você falar mal da outra pessoa pra... Não só isso, né? Não é só isso. Isso é a consequência já. Quando você trabalha psicológico, já é a síndrome da alienação parental. A alienação parental é você não falar pro pai ou mãe, que o médico, não deixar participar da vida, porque a criança pensa que está sendo deixada de lado. A minha, para você ter ideia, eu tive que entrar com ações e passei a ficar com a minha filha de 1 às 6 só no sábado, e às 6 horas, na hora que ela tinha que ir embora, ela brigava comigo, porque ela achava que eu estava expulsando ela de casa. Que ela não entende, 3 anos e pouco. Mas hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, o processo demorou menos, 8 meses, demoraria 2 anos, é um tempo que não volta nunca mais. Eu consigo hoje viajar e estar com ela todas as manhãs. Por isso até eu estou mais em Palmas. E aí eu digo para vocês, naquele momento, eu tinha voltado a fazer o rito de viagem com a Helena, não tinha voltado que ela que lembrou, ela me dava um ursinho para eu levar, e quando ela me ligava, era eu com ela ali, era uma maneira de uma âncora. E eu tava, cara, naquele dia, era o 5º dia meu, que eu não conseguia falar com a minha filha, porque não atendia o telefone, e a Helena, quando eu saí de casa, tinha me dado a Sky, que é o bichinho que ela mais gosta, da patrulha canina, para eu levar e falar, papai, precisa lembrar de mim. E eu não conseguia falar com a minha filha. Aquilo estava me deixando emotivo, e aí eu virei para ela e falei assim, e realmente hoje eu vejo que talvez o Steve me ensinou o propósito, mas não sei se ele viveu o propósito. Porque eu vejo que, para mim, o principal, o dinheiro não me deu. O que me deu foi
entender que Jesus é o Senhor da minha vida e que me faz entender exatamente isso. Que me faz entender que me fez ter contentamento e não resiliência. Em meio à guerra, paz. E aí aquela mulher, eu mostrei pra ela que eu andava também com o palhacinho, que é meu negócio, e ela pediu pra tirar uma foto com o palhacinho. E ela começou a chorar. Na hora que ela começou a chorar, Acessou a criança. vem o Felipe. Me fala, me deixa orar pela senhora. Me deixa ungir. Pegou um óleo que ele andava. Começamos a orar. E falamos Jesus pra aquela mulher. O Felipe, né? Eu só tava orando mesmo. Porque só podia acessar o pai nesse momento. Deixa eu E quebrar o Felipe estado falou de emocional aqui. Jesus pra essa mulher. Eu pedi o telefone, ela não deu o telefone. Porque eu imagino o assédio que ela Sim. deve ter, assim. E ela, fui pesquisar o nome dela na internet, quase você não acha coisas dela. Você acha, ela é calada. Eu tenho hoje 12 minutos que corresponde a muito mais conteúdo que tem hoje na internet sobre ela. E por que ela se abriu tanto? Porque eu fui autêntico. E porque ela viu em mim, de fato, um coração que ama Jesus. Uhum. O Felipe também. Porque se tem uma coisa que quebra qualquer barreira, é você viver aquilo que você carrega em Deus. Quando você tá bem, e esse é o Alex hoje, não preciso ser ninguém, preciso apenas ser eu. Uhum. Cheio de defeitos, né? Imperfeito, buscando em Deus melhorar, assumindo meus problemas, meus erros, lutando, mas sendo sim o cara criativo, artista. Se você for numa palestra minha, você vai ver que eu uso a todo momento, e entendendo que essa é a melhor forma de eu viver Cristo hoje, que é essa luta constante por viver o chamado que ele tem para minha vida. E espero estar também influenciando a sua vida a entender que se você errou, cara, passado é lugar de referência, não de permanência. Uhum. Não deixa o passado determinar teu presente. E mais do que isso, não traga para o teu presente coisas do passado que estão te impedindo de acessar o teu futuro. Porque é isso que estava acontecendo. O processo terapêutico é importante. Mas eu também escolhi fazer com cristãos. Opa. Por quê? Meus valores. Eu não posso deixar algo ferir aquilo que é inegociável. Algo me fazer refletir sobre algo que é inegociável. Não. Se é negociável, não quero ouvir não quero nem debater. Meus princípios são negociáveis, os valores cristãos. Então a terapia me ajudou muito, o psiquiatra me ajudou muito, tem me ajudado, ainda faço. Mas me encontrar Em Deus. em Deus e me encontrar hoje, o cara fazendo o que eu amo, Uhum. é potência. Por isso que eu falo, o segredo do sucesso é realmente essa resiliência, desde que você esteja, esse contentamento, né? Desde que você esteja cumprindo aquilo que você veio cumprir. É isso, meus amigos. O empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil, Alex Monteiro, esteve aqui com a gente hoje, abrilhantando o Espiritualmente Podcast. E eu quero que você que está aqui agora se prepare, porque, como você já sabe, a gente tem a nossa pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é aquela pergunta chave, aquela pergunta que fecha o nosso podcast. Eu vou fazer essa pergunta para você, Alex, que a pergunta é o seguinte: qual a mensagem que o Alex gostaria de deixar para o mundo? Olha lá para aquela câmera e fica à vontade. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Seja de fato a pessoa que vem para cumprir um propósito e o propósito de Deus. Porque no final de tudo, você vai ter muitas conquistas, mas nenhuma delas vai se assemelhar com a paz que você tem com Cristo. Foi quando eu tinha tudo que eu vi que eu não tinha nada. Foi quando eu vi que não preciso de praticamente nada do que eu conquistei para cumprir aquilo que Deus tem para minha vida. No momento de maior dor, no momento de maior angústia, foi Deus quem me sustentou. E foi falando com Ele diretamente. Eu lembro que no momento mais doloroso, assim, eu falei, Deus, eu não aguento mais, gritando. Eu vi exatamente Salmos 40. E aquele Salmos me fez dormir.
Aqueles salmos me fez, tipo assim, eu vou viver um tempo, mas o Senhor está comigo, é Ele quem luta. Porque qualquer luta sem Deus, mano, você já é perdedor. Mas qualquer luta com Deus, não sei o tempo que vai levar, mas você já venceu. Hoje é essa certeza que eu tenho, porque contratei os melhores advogados, contratei os melhores profissionais. Eles foram importantes, sim. Mas o mais importante foi Deus, porque Ele resolveu quando eu tinha aprendido aquilo que eu tinha que aprender. Deserto é lugar de passagem, é lugar de aprendizado, que você possa aproveitar o teu deserto. Eu posso dar uma ajuda, posso fazer uma parada aqui que eu vou fazer? Que é o seguinte. Eu quero muito que você adquira o livro, de verdade. Quero muito que você... Eu fiz uma imersão do livro. Eu quero fazer uma... Aqui mesmo, não é o valor, tá? Eu vou mandar um link pra cá. Essa imersão eu vendi ela... Eu fiz por muitos lugares essa imersão. Né? Eu vendi ela, pra você ter ideia, a última que eu fiz foi 4.997. Né? 4.997. E eu decidi gravar essa imersão no lançamento do livro. Foi um dia. Também, a outra era 2 dias, eu compilei, né? Sim. Então, menor. Mas... Se você quiser o livro mais a imersão, tá? Eu vendo hoje ela, tá? A 497. Eu tô fazendo isso. A 497 porque é esse conhecimento que eu quero. Sim. O livro, você vai ter o livro, vai ter lá o workbook, né? E vai ter também as aulas 497. Mas pra galera que é cristão, 197. Olha aí. Então você vai ter a imersão, 10 horas de conteúdo, mais o livro que vai chegar na tua casa por 197. Então, por quê? Hoje eu entendo. O meu conhecimento, tudo aquilo que eu vivi, é para potencializar de fato o cristão. Então, para o cristão, eu estou fazendo esse valor para realmente a gente potencializar, né? Porque se tem alguém que tem que ser influente... Tem que ser a gente. Tem que ser a gente. A gente vai esperar o quê? A gente carrega o principal. É isso aí. Agora, o mal está trabalhando bem. Mas o bem nem sempre trabalha bem. Às vezes está trabalhando mal. Então é isso aí. Bom, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? @AlexMMonteiro no Instagram. No YouTube, Alex Monteiro. Eu faço live segunda a sexta, só que sexta-feira eu dou voz à comunidade. Então, uma pessoa da comunidade assume o meu canal, assume minha rede. Essas lives vão pro YouTube, meio-dia. São 30 minutos de ensinamento, papo reto, rápido, aula. 3 pontos que eu ensino, 30 minutos. No Instagram, no meu YouTube, Alex Monteiro, e no LinkedIn também, alexmartinsmonteiro@gmail.com, porque tem que ter o e-mail no LinkedIn. Se você quiser também, já tem o meu e-mail aí, se quiser falar comigo, e no direct também eu tô ali respondendo. Vai ser um prazer ter vocês lá como audiência e poder agregar na vida de vocês. Muito bom. Então, ó, tá aí. Segue o homem lá nas redes sociais dele, e aqui na descrição vai estar o link que ele vai tá disponibilizando para você aí. É só você olhar aqui no link da descrição que já vai ter aí esse valor promocional aqui pro pessoal do Espiritualmente Podcast, tá bom? Então você já pode adquirir aí clicando no link que vai estar na descrição. Alex, prazer. Prazer meu. Obrigado por ter vindo, compartilhado agradeço, sua história, aberto seu coração e trazido tanto conhecimento pra gente. Com certeza a nossa audiência enriqueceu muito em conhecimento. Fechado e estou à disposição. Muito obrigado. Demoramos a falar, mas era o momento certo. Era o momento certo, era agora. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Você que ainda não se inscreveu, clica aqui nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. Vem no sininho do lado ali, clica ali naquele sininho do lado para você ser notificado para todo novo episódio. Você que ainda não entrou para a nossa comunidade do Telegram, a comunidade é gratuita e você pode entrar e vir fazer parte aí da comunidade mais espiritual da internet. Então entra aí para a comunidade, lá vai ter todo o pessoal que já passou por aqui dando dica de livros, dando dica de conteúdo, e o Alex vai estar lá dando dica de alguns livros que fizeram parte da jornada dele, na trajetória dele, como empreendedor, como influenciador, como artista, que vai ajudar você aí também na sua jornada. Então corre aí, aponta o seu celular para esse QR Code que está na tela, ou então clica no link da descrição e vem fazer parte da comunidade espiritualmente junto com a gente. Vamos ficando por aqui, tá bom? Vem aqui embaixo, aperta ali no sininho não, aperta ali no cifrãozinho, sabe? Aquele cifrão de dinheiro, de din-din. Tem um cifrão ali, aperta ali, dá uns trocos pra gente aí, pra gente crescer aqui, investir e entregar cada vez mais um conteúdo melhor pra você, tá bom? Então investe na gente aí, tá certo? Vamos ficando por aqui, até o próximo Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração, tchau!